os radicalismos, os excessos aí nesse caso. Nós fazemos aí na argumentologia uma série de considerações mostrando 23 categorias de antagonismos assim mais definitivos. Agora, na vida intrafísica equilibrada, com a inteligência evolutiva, o antagonismo extremo frequentemente é indispensável à consciência lúcida, homem ou mulher, na soci enquanto patológica. Em quais instâncias o antagonismo extremo atua para você? Tais fatos ocorrem com embasamento cosmoético? Eu quero dizer que falta um V no número 13 da página 15, terceira linha. Sustentável. Falta um V. E esse verbete tem 5 páginas, 40 elogios e 5 máximas. A Rosa pode trabalhar, em princípio, nos binômios, sem muito problema. Tá certo? Porque isso aí estão mais fáceis. Agora, temos aqui algumas perguntas. Assistindo a série do Monk, descobri que me aproximo de algumas coisas do temperamento dele. Igual, por exemplo, a pessoa que pode debelar a tendência ao toque. Como a pessoa pode debelar a tendência ao toque? A consciência intermissivista, quando é perfeccionista, é por causa do rescaldo baratrosférico ou pode ser efeito da comunex evoluída que ela visitou e que aquilo vincou a ela? Olha, essa segunda está puxando muita brasa para a sua sardinha. Isso é bobagem. O negócio é rescaldo mesmo da falta de experiência de vidas anteriores. Agora, só quero dizer uma coisa. Tem muita coisa que eles mostram no Monk que é exagero, que é uma caricatura. Tem que dar um desconto nessa situação. Eu já falei sobre isso aqui. E outra coisa, a gente ser organizado, ser disciplinado, ser bem arrumado perante a vida não é coisa errada, não. O problema é você ser organizado sem sofrer com isso. Não há patologia numa pessoa disciplinada. Burros são aqueles que acharem de outro modo. Isso é ilógico e é irracional. De modo que isso que você tem, precisa ver se as suas tendências que são parecidas com o Monk não são os trafores. E se for trafora é uma coisa boa que você alcançou. Você está organizado, está arrumado. Eu gosto das coisas tudo arrumado. E eu não sofro com isso. Eu nunca precisei nem de psicólogo, nem de médico para nada dessas coisas de cabeça. Eu acho isso besteira, no meu caso pessoal. Mas agora, as pessoas que sofrem com isso, que ficam preocupadas com isso, que não dormem à noite, que criam certos problemas, esse é o caso do toque, precisa ser melhorado. Agora, de que modo? Hoje tem muita técnica sobre isso e muita coisa até popular. Só a pessoa ler e saber como é que é. As revistas estão trazendo o processo do toque todo dia. Porque o toque está na moda. Do mesmo jeito que a síndrome do pânico está na moda. Sempre tem uns distúrbios das pessoas que estão na moda. Estão na crista da onda. Esses dois estão. Outra coisa. Em tertúlia anterior, o senhor comentou que sempre ocorre com o precognitor a retrocognição. Tenho registrado precognições de muitos eventos, mas não está claro ainda nenhuma retrocognição. Porém, certa vez, tive um sonho curioso. Eu me vi em ambiente estranho diante de um sujeito que parecia ser soldado romano e senti que era meu amigo. Na ocasião, não estava estudando e nem pensando sobre os romanos. Talvez tenha sido uma retrocognição. Olha, é difícil de afirmar. Os dados ainda estão muito prejudicados pelo universo pequeno das manifestações. Vai anotando, amplia seu universo, que você vai começar a tirar conclusões. Objetivando aprofundar para depois encerrar a pesquisa sobre a holobiografia pessoal grupal, adquiri a obra Noite de São Bartolomeu, psicografada pela Vera Krzyżanowska e pelo Rochester. O senhor conhece algo acerca da consciência Conde Rochester? Sim, existe uma opção de coisa sobre isso. Conhece essa obra? É só olhar que ele é da enciclopédia. Ela é confiável, ao menos, como indício de provar passado histórico? Sim, mas é preciso dar um desconto. Existem obras que são sérias e que têm apelos ou referências
a processos reais. E outras têm muito exagero e tem muita coisa sobre processo de tragédia, drama, etc. Tal. Essa aí precisa de ver, porque a noite de São Bartolomeu, todo mundo que mexe com isso exagera muito as coisas e as consequências. Porque aquilo fixou a mente de muita gente e aquilo ficou fixado na história do processo europeu. De modo que dê desconto em tudo que diz de noite de São Bartolomeu. Não é bem assim, não. Há muito excesso e muito exagero. Agora, que foi uma coisa horrível, foi. Mas, por exemplo, a matança dos judeus foi pior do que isso. A do nazismo. O senhor relatou ter passado por um acidente do trânsito. O que o senhor poderia dizer ou chamar a atenção para os profissionais do atendimento pré-hospitalar? O que deve ser prioritário para quem trabalha na área da traumatologia e do socorrido? Olha, eu acho que essas pessoas, a primeira coisa que precisa de fazer com elas é remunerar bem. Elas precisam ser bem remuneradas. Tem gente que às vezes precisa ser mais remunerada do que os médicos propriamente dito. Por quê? Eles têm uma vida muito estressante, principalmente nas cidades grandes, devido aos problemas de violência e a descida das favelas para o centro da cidade. De modo que eu acho que essas pessoas são os heróis. E esses heróis devem ser assistidos. Outra, estou passando por uma crise profunda de não acreditar em nada. Depois de ouvir várias tertúlias e ler os livros sugeridos pelo professor, estou crítica demais. Bom, está começando a melhorar, já é alguma coisa. Vou mandar um doce de leite para você. Essa noite fiz uma evocação de alguém que o professor fala muito. Vi um homem que, inclusive, me deu uma aula sobre rememoração. Foi a palavra que guardei. Acordei com um bem-estar muito grande. Gostaria de saber como é que o transmentor se apresenta ao senhor. Se sua descrição bater com a pessoa que eu vi, ficará confirmada a minha percepção. Bater com a pessoa, não está falando que vai bater na pessoa, não. É que se der certo, tá certo? Tem certas expressões de português que são horríveis. A gente tem que ir com calma. Mas olha, o transmentor, ele às vezes aparece. Tudo é possível. Quem sou eu, prima, para falar se é ele ou não? O negócio é anotar e vamos ver o que é que dá. Tudo é fazer um repositório de vivências. Com pouca coisa, o universo pequeno, é difícil da gente considerar. Agora, considerando que a TENEP funciona para a consciência assistida, quase como alimento físico para o soma, não seria correto afirmar que tal tarefa se identifica muito mais com a consolação do que com o esclarecimento? Se sim, por qual razão a conscienciologia confere importância superlativa à tarefa energética pessoal? Primeira coisa, eu não estou de acordo com nada disso aí que você falou, não. Primeiro, a gente tem que dar valor para a energia, porque a vida humana é uma vida energética. Sua vida consciencial aqui é uma vida energética. Se você dominar a energia, você domina a vida. Se você não dominar, você é escravo dessa vida aqui. Agora, o que é que eu falo sobre a TENEPS? Quando a pessoa começa, ela só pensa que está fazendo consolação igual às outras, porque já pensava nisso. Ela não tem ideia de esclarecimento. Ela ainda não é uma professora, ela ainda não é da pedagogia, ela é mais de uma assistência aí do vizinho, dar o açúcar ou o chocolate para o vizinho que está faltando, ou dar uma água, uma garrafa d'água que está faltando. Agora, o processo é que, com o passar do tempo, o tenepsista, homem ou mulher, vai vendo que a tarefa é toda de esclarecimento. E o esclarecimento maior não é de consolação. Eu vou só mostrar um caso. Está lá uma consciência que está lá passando aí 100 anos na baratosfera, naquele infernão, e totalmente isolada, para falar, autista patológica, da pior tipo que tem. Aí você tem que tirá-la daquilo e ela tem que vir para o mundo e reconhecer as coisas, até a dinâmica da própria vida, se mexer. A hora que você vai mexer com ela, você não está consolando coisa nenhuma, você está esclarecendo para ela se despertar. Agora, a TENEPS é tudo baseado nisso. A maioria das pessoas, com o passar do tempo, as consciências que vão ser assistidas, são todas de despertamento consciencial para a própria vida. E isso é muito sério. Então, é só com o tempo que a pessoa vai ver como é que é. Agora, outra coisa. Nós temos aqui uma revista, Carta Capital, tá certo? Esse número aqui é
no dia 24 de setembro. Quer dizer, hoje, que dia que é? Foi ontem. Entende? Tá certo? Agora aqui está isso aqui. O paraíso da Santa Fé. Santa Fé. Ó. Ou Santa Fé. Seria bom aqueles que querem saber as coisas da Igreja Católica, ler esse artigo aqui. O Paulo Manzo, ele é de Roma. E aqui está escrevendo com os negócios do curso Maltese, de La Question. Agora, é o Banco do Vaticano, que é o IOR. É aquele mesmo que já houve aqueles negócios há muitos anos, uma máfia danada. Agora, ó, vou ler só para vocês algum tópico. O Banco do Vaticano, IOR, é mais seguro e rentável do que Caimã. Lava o dinheiro da máfia e sustenta o poder político do Papa. Está na Carta Capital, tá? Baseado em fatos. Eu estou repetindo o que está escrito aqui. Aparecem os dados, as coisas todas. Bento e a eminência parda, o cardeal Ruini, que é esse homem que está aqui mostrando. Agora, vocês sabem que o cara que está lá dirigindo a Itália é um mafioso, né? É um dos homens mais ricos do mundo por causa da máfia. Então, Berlusconi, quer dizer... E aqui está falando, quem se interessar por isso, um jornalista italiano, curso Maltese, demonstra mais uma hipocrisia de quem afirma preocupar somente com a saúde espiritual do homem. O governo concede benefícios econômicos e recebe apoio político. Foi assim com o fascismo, no pós-guerra, e agora com Berlusconi. 1/4 de Roma pertence ao Vaticano. Não é 1/4 de peça de morar, não. É 1/4. Você separa em 4 pedaços. Roma, que 1/4 é do Vaticano. Com isenção de impostos, o que contribui decisivamente para o turismo religioso. Aqui está mostrando tudo. A sujeirada toda da igreja. Agora, eu quero só lembrar aquilo que eu falei que o Emmanuel tinha ido para a Itália, lembra? Vocês agora estão vendo o motivo? Nós estamos sabendo disso aqui há muito tempo. A situação é muito mais precária do que está falando aqui. Outra coisa, esse homem que está lá atualmente, ele não é só mafioso, no caso dele, ele é mais de campo de concentração, o Papa que está aí, né? Agora, a história do Papa tinha gente pior do que ele, por incrível que pareça. Então ele ainda não é dos piores de todos. Isso é que chama frase que consola. Agora, ó, eu queria falar aqui para vocês, aqui do Adorno, que tem esse livro sobre educação e emancipação, que eu já li alguma coisa. Eu, de vez em quando, gosto de ler, fazer alguma leitura para abreviar, ou facilitar, ou poupar vocês de tanto livro, de tanta leitura. Então, eu queria só falar o seguinte. Vocês já viram que eu falo aqui sobre o processo do feudalismo, né? Uma das piores coisas que tem, a longa sobrevida que existe, que ele está falando aqui, foi o feudalismo alemão. Então, eles falam muito a respeito disso, relativo com a educação. Agora, depois vocês já viram eu falar que a maioria aqui são escribas, eram escreventes amanuenses, que é o nome também que eu chamo aqui de escrivão. Nós éramos isso. E muitos desses se transformaram em professor mais tarde, é o que nós somos hoje. Tá certo? Agora, veja, ele sabe disso aqui perfeitamente. Conforme o sentido dessa imagem, o professor é um herdeiro do escriba, do escrivão. Como já assinalei, o menosprezo de que alvo tem raízes feudais. Por isso que os professores ganham pouco, aquele negócio todo que tem. Cavaleiros feudais, cuja educação passou pelos livros, constituíam exceção. A influência de antigas referências de professores como escravos. Isso tem por tudo quanto é lado. O menosprezo pelos professores, que certamente existe na Alemanha, isso é 1960 que ele está falando. E talvez, inclusive, nos países anglo-saxônicos, ao menos na Inglaterra, poderia ser caracterizado com o ressentimento do guerreiro, que acaba se impondo ao conjunto da população por via de um mecanismo interminável de identificações. Então, eles dão mais valor para o soldado, ou o guerreiro, o matador, você está entendendo, do que para o professor. Agora, é tanto que ele fala aqui aquilo que eu também já falei, porque na minha infância eles faziam isso comigo. Viu? As crianças revelam, afinal, uma forte tendência a se identificar com coisas de soldado, entre aspas. Como se diz tão bem hoje em dia. Lembra apenas o prazer com que os meninos se fantasiam de cowboys e a satisfação com que corre armado por aí. Os americanos sabem disso, fizeram tanto game
que é de matar os outros, que é uma loucura. A meninada fica tudo doida. Eu estava vendo a televisão aí, eu estava falando que hoje estão se permitindo apenas que os meninos na escola fiquem 1 hora só jogando o videogame. No fim de semana dá mais de 1 hora. Isso os próprios meninos estavam falando como é que é. Agora, eles estão julgando na base de... um fica com o controle remoto e o outro também. Aquilo fica... tal. E 6, 8 de uma vez. Eles mostraram isso tudo lá, eu vi agora. Isso é o último tipo de videogame que tem por aí. Agora, então, os cowboys e os meninos armados. Agora, tudo a exaltação da violência física. Que é isso que acontece aqui. O povo, matéria de arma, os jovens que eles matam aqui, com tóxico, isso piorou mais, junto também com os réus. Com os réus mais tóxicos, criou uma coisa furiosa que está aí matando todo mundo. Agora, movidos pelo rancor, os analfabetos consideram como sendo inferiores todas as pessoas estudadas que se apresentam dotadas de alguma autoridade. Isso é o Adorno, já tinha falado isso há 50 anos. Por isso que esse livro aqui já tem várias edições que já publicaram. O povo está começando a ver o valor dele. Tem aí. Educação e Emancipação. O Teodoro, o Theodor Adorno. O francês fala Adorno, né? Mas ele é Adorno. Agora, outra coisa. A ambivalência frente aos homens estudados é arcaica. A etnologia sabe que o curandeiro ou cacique, tanto para usufruir de honrarias, quanto pode ser sacrificado em determinadas situações. Há um tabu arcaico com essas coisas. Os juristas e os médicos têm profissões intelectuais, porque eles não chegam a ser presos ao processo do governo. Ele está explicando isso tudo aqui. São profissões mais livres. Por isso eles são mais considerados. Agora, a opinião pública não leva a sério o poder dos professores por ser um poder sobre sujeitos civis não totalmente plenos, que são as crianças. É o negócio que dá o problema, por exemplo, aí da síndrome do infantilismo. Agora, eles chamam até os professores, antigamente, lá, esse que tinha aquilo que eu falei, como é que é? Pois é, Strom, o que é? Que é bater no traseiro das pessoas. É o que eles falam aqui. Agora, vejam, os problemas todos é o seguinte, hoje, em certos lugares, o professor é um vendedor de conhecimentos, mas há muito tabus ainda acerca do magistério. Agora, ele explica aqui, tem caso dele, ele mesmo dando aula, o que aconteceu, tem uma série de considerações aí. Agora, outra coisa séria. No século 17 e 18, soldados veteranos eram aproveitados como professor nas escolas primárias. Você está entendendo, né? Foi por isso que nasceu depois a palmatória, aquele negócio. Agora, a expressão é, quem malha o traseiro? É aquilo. Está entendendo? Agora, há um tom de conotação militar muito grande nessa situação. Então, por aí vocês veem que vale a pena estudar esse processo aí da pedagogia e da situação geral. O negócio é muito sério. Ovaldo, sim. Só sobre em cima disso que você está falando, no século XVII, de 1200 até o 1600, todo guerreiro que prestava serviço à monarquia, ele ganhava em troca educação para os filhos. Então, a única forma que eles tinham no feudalismo da época de ter educação em letras, a maioria era servir na guerra mesmo, não tinha outro jeito. Hoje eles ainda estão fazendo a mesma coisa. Os Estados Unidos paga aí para os voluntários que aparecem, que são chamados mercenários, né? Mas chamam isso de voluntário. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. O espaço da Expo Conscienciologia, lá no shopping, está com 19 voluntários. Eles já superaram a marca de 4.000 horas trabalhando lá. Já foram atingidas 2.913 pessoas. Essas pessoas são de 16 países diferentes, lá no shopping. Agora, aqui está falando o que é que eles falam, os detalhes, é um dos maiores levantamentos que eles fizeram até agora. Agora, o laboratório da interassistencialidade, lá é chamado de laboratório da interassistencialidade. Eu vou lá sempre que eu vou ao shopping para visitar e ver a situação, como é que está. Agora, existem os voluntários eventuais e o voluntariado fixo. Todo mês é sorteado um livro doado pela Editares.
Agora, estão fazendo a elaboração do manual desse laboratório da interassistencialidade. Há muito mais opções de divertimento lá no shopping, que a pessoa pode ver e ver o que ela pode fazer. De modo que lá é interessante. Um dos melhores lugares para se ir aqui em Foz do Iguaçu atualmente é o shopping. Agora, há uma estrutura de recepção organizada que nós precisamos de fazer aqui. Isso ainda não foi feito aqui. A turma reclama disso. Porque eles mandam a pessoa de lá para cá, chega aqui e ainda não tem tanta infraestrutura, por causa dos horários, gente, etc. Isso aí, com o tempo, a gente tem que melhorar. Nós temos que fazer aqui, é a opinião da maioria deles, visitas guiadas, quer dizer, orientadas, do jeito que tem de turismo. É o jeito. Outra coisa, seria bom fazer uma pequena palestra para esse povo que aparece aqui e que vem lá do shopping. Por quê? Vocês têm que lembrar que agora nós já temos dezenas de pessoas de Foz que já estão trabalhando conosco. Já não são só aquelas 542 pessoas aí que estão com a gente, que mudaram residência aqui para Foz, que vieram de outros lugares, até do exterior. Agora nós temos gente de Foz que está trabalhando conosco. Então é preciso a gente ver isso e dar valor para essa turma. Eu estou só pedindo para a turma aí que trabalha aqui no CAEC, para a gente ver oportunamente como é que faz para melhorar essa recepção. Quando tudo estiver já construído ali, isso que está sendo feito da embocadura, da entrada aí, caminhão, carro, vocês viram que vão ter entrada e saída. E outra coisa também, agora com o tertuliário, é bom a gente aperfeiçoar esse processo, porque o tertuliário vai atrair mais gente para ver. O negócio tudo amarelo, eles vão ver se aqui tem laranja madura para dar, etc. O que é que tem. De modo que vão ver, é suco de laranja. De modo que vão ver. O problema é o pensamento dourado de vocês. Está entendendo? Lá é o sonho dourado de consumo nosso. Melhorar o mental soma. Entende? É o que a gente está pretendendo. Sonho dourado de consumo. Vamos ver se a gente materializa, pelo menos na imagem, para dar alguma ideia. O problema é chegar na cosmovisão, tá certo? Esse aqui é o jeito. Olha lá, o Roberto também está de acordo, ele já falou. Agora, quem é que está com o microfone? Pode falar. Quem é? Não tem ninguém? Ah, você. Fora do verbete, tá? Assim, tem vários eventos que, antes do evento, assim, existem contrafluxos, pessoas ficam adoentadas. Isso acontece porque a pessoa não bancou o desassédio do evento? Não, isso acontece, às vezes, é por causa do acesso de gente, principalmente com os réus necessitadas e com CNEs necessitadas, que acessam. Na hora que você começa a falar numa coisa que está abrindo a consciência, você já viu. Você levanta a poeira, essa poeira vem. É o retorno, é a ressonância, é o eco. Entende? Isso faz parte. Não é bem das pessoas nem nada. Agora, ó, querem fazer um curso, você tem que honrar os retornos. Sempre tem. Não é isso? Aquilo vai e volta. E eu tenho essas coisas o tempo todo. Agora, a gente procura estabelecer uma defesa para não perturbar o encaminhamento do trabalho. Porque se eu for ligar para a barulhada que tem na rua, ou no vizinho, ou fora, eu estou perdido, eu não faço nada em casa. A gente tem que continuar com as coisas. E o meu caso é o seguinte, eu faço no mínimo um verbete todo dia, fora aqui. As aulas que nós damos também todo dia, né? Essas coisas eu não deixo nada perturbar, se eu posso. Tá. Se eu estou mais ou menos bem de saúde, eu aguento a barra. Tá certo? E uma outra pergunta é assim, no nosso caso, que a gente já tem inteligência evolutiva, numa próxima vida, assim, a tendência é que a gente vai entrar numa mesologia que vai valorizar mais... Não, olha aquilo que você já conseguiu até agora, Rosemary. O que é que você conseguiu? E veja qual é o próximo passo. Por exemplo, em parapsiquismo, ou vamos supor, vamos começar pela coisa bem grossa. No seu corpo, você tem um macrosoma? Se você vê que você não tem, fala assim, o próximo eu posso ter um. No seu parapsiquismo, você tem um paramicrochip? Não, não tem. Então, no próximo eu posso ter.
Nessa mais em cima vida do eu Trafal, consegui, né? aqui, nessa vida eu consegui a ProEx com completismo? Sim. Agora, eu já sou desperto? Não. Então, na próxima eu posso ser desperto. Então, olha bem qual é o próximo passo. Todo mundo aqui vai estar preparado para o próximo passo, se cumpriu razoavelmente alguma coisa daquilo que pode fazer hoje. Uma coisa puxa a outra, e a decorrência de tudo isso. Você viu esse trabalho que eu fiz aqui, é da sua filha. Depois você dá um abraço e os parabéns para ela. Ela é fora de série. Ela está levando a coisa a sério. É ela, sabe, a nossa amiga, é que toma conta lá do shopping, a Natália. Né? Ela não está, Natália, bebendo água, não. Ela está no balcão atendendo os outros. O negócio é muito sério, tá certo? Você sabe que Itália é o lugar que a gente guarda a água. Na minha infância era tudo assim. Eu acho que lá na Lucy também, né? Era assim? É a ânfora. É a ânfora. É uma ânfora. Então é a Natália. É. Quem é? É você? O chefe? Eu gostaria que você analisasse esse antagonismo extremo em relação à dialética, mas é lógico que... A primeira coisa, não usar aquilo que o doutor Júlio estava falando. Nada de dedocracia, que é essa que eu falo. Olha o meu dedo do seu nariz. Isso é a dedocracia. Não é isso? É o último nome que estão usando agora. Agora, a dedocracia é da asnocracia também. É muito parecido, é bem junto. Tá certo? Agora, então, o problema da dialética é colocar a dialética dentro da democracia. Democracia não é demônio, nem demo, tá certo? É uma coisa libertária, solta. Porque essa relação da dialética do Hegel e Marx, mas ela também é neutra. Mas existe muito, eu vejo aqui que existe muito antagonismo. O belicismo já é antagônico por natureza. Mas existe a parte positiva. Agora, como a dialética marxista, ela é patológica, porque ela supõe o belicismo. Agora, dentro das nossas considerações aqui, como que partir para uma dialética que é homeostática? E caminhar para o estado mundial. Ou filosofia. Mega fraternidade. Não interessa se o outro não pensa assim. Interessa o que você pensa. Que exemplo você pode dar para o outro que não admite. Então, o trabalho que nós fazemos é o mais pretensioso, o mais difícil, o mais brabo. Mas nós somos conscientes disso. Ninguém chega à conscienciologia para ter vida boa. Eu nunca falei que o povo vai ter vida boa com a conscienciologia. Por quê? Eles não se prepararam para ter vida boa. Quer dizer, tiveram dote farniente, aparentemente uma vida ótima, mas tudo baratrosférico. O problema é a gente caminhar para se enfrentar. O problema é a autoconfrontação. Bateu aqui, tem autoconfrontação. Agora, uma dialética homeostática, ela supõe o pacifismo, tem que estar inserido o pacifismo. Mas é um pacifismo, veja bem, ativo. E universalista. Outra coisa, isso supõe também uma passividade, mas ativa. Isso é outra condição. Uma coisa é você estar em paz dentro de uma inércia de cadáver. Outra coisa, você está em paz dentro de um dinamismo construtivo. Vamos entender isso. Esse é o caminho nosso. Situação difícil. É igualzinho o problema do parapsiquismo que eu falei e vou repetir. Passividade ativa. Agora, eu tenho fazendo um trabalho para o meu livro que seria a Conscienciologia do Futuro, que seria, ela vai predominar em relação a todas as ciências. Então, como um processo dialético. O que você acha disso? Não, até um certo ponto é. Agora você tem que argumentar bem devido à turma que vai reclamar. Né? Os reclamões existem aos bilhões. Faz parte do serviço. Dentro de um confronto da ciência... Nó por um. A ciência convencional confrontada com a conscienciologia, resultando numa, vamos dizer,
o que eu chamo uma de filosofia mais aberta. Mas agora, seria bom você estudar aí o processo da etologia, o problema da ontologia. Isso tudo eu acho que pode te ajudar também no caso. Essas ciências podem ajudar muito. Aí você já deve estar mexendo mesmo, sociologia, política, politicologia, o paradireitologia. Mas essas outras aí podem ajudar muito. Agora, esse processo desembocaria na globalização depois do mestrado mundial. Isso está correto? É lá no futuro, né? Vamos ver quando é que a gente chega lá. Mas nós temos que começar a falar isso para criar jurisprudência, e essa jurisprudência vai criar, pelo menos, algum elemento substancioso nessa dimensão, principalmente de energias gravitantes nesse sentido. Se isso não tiver, vai demorar cada vez mais. Se nós riscarmos do mapa essas ideias, até a gente poder refalar ou reinstalar a ideia, vai ser um problema. Então, se a gente começa a falar isso agora, vai começar a mexer. De modo que o problema nosso não é de tempo, o problema nosso é de eficácia na comunicação, na tarefa do esclarecimento. Tudo que a gente pretende é eficácia nessa tarefa. Agora, no início, nós temos que errar bastante para poder acertar. Que nós vamos fazendo uma coisa que nunca foi feita no planeta. Isso aí não tem novidade nenhuma. Só tem novidade, tudo é novidade. Então, do passado, não tem novidade nenhuma para isso. O problema é fazer daqui para frente num nível melhor. Então, é muita pretensão o que se pretende dentro do processo da evolução. Mas, o que vocês querem? O caminho é desperto, evoluciólogo, serenão. Como é que faz? Senão a pessoa continua a ser do jeito que ela é, vai cuidar da vida, dolce far niente, fazer aquilo que ela se sentir melhor, se acomodar naquilo que ela sinta mais confortável, e viva a baratosfera. Professor, sim. Nesse sentido, aqui, ó, nesse sentido, para atingir o outro através da comunicação, seja do exemplo, o exemplo, atares, o elemento energia pode atuar, pelo menos não sei de que forma. Principalmente na força presencial da pessoa. Entende? Sim. Isso atua demais. Começa pela força presencial. Por que eu falo tanto em força presencial? Por exemplo, o que nós temos trazido aqui é muita gente de muito gabarito íntimo, professores e gente que tem vindo aqui. Mas tem alguns que têm chegado, homens e mulheres, que não têm força presencial nenhuma, dá até pena. Não tem porte, não tem apresentação, ela custa demais vamos dizer, a dar a mensagem dela, porque a mensagem já vem fraca, já nasce torta. Então, o problema todo é da força presencial. Vocês acham que eu constituí um tipo para quê? Para ser ator de Hollywood? Não, eu não quis ficar lá. Eu constituí um tipo para aumentar minha força presencial. Deixei minha barba para aumentar a força presencial da minha palavra, da minha comunicação. Agora veja, vários chegaram aqui, eu falei para o Loche, ele não tem força presencial nenhuma, dá até pena. Se eu pudesse, mas a gente não tem acesso, né? É difícil, teria que conviver com a pessoa, ia dar um banho de loja nessa pessoa. Agora veja, os amparadores me falaram isso quando eu estava em Uberaba. E eu tinha uma clínica gratuita, cuidava da redondeza de uma pobreza miserável, que era uma loucura, que não havia hospital para atender aquele povo todo, não havia médico para atender aquele povo todo, e com o passar do tempo eu comecei a atender gente até fora do município, vinha dos outros lugares, até fora. Vinha gente do sul de Goiás, gente de Mato Grosso, gente de São Paulo. Então o negócio era sério. Então, eu sei o que é isso. Agora, naquela condição, eu falei assim, eu agora vou ter que enfrentar as outras classes, porque eu cuidava mais da classe D. Ou, se vocês quiserem, é o filho D, ou FD, né? Aquele negócio. Então, eu falei assim, agora eu tenho que começar a criar. Como é que eu vou acessar a C, a B e a A? Foi aí, então, que eu quis estudar em Hollywood, fui estudar no Japão,
fui ver o processo de plástica, fui estudar sociologia, fui estudar economia da Wall Street, depois no Wells Fargo Bank, na Califórnia. Tudo foi para isso, para ter o nível, melhorar meu nível da força presencial. Foi aí que eu fui estudar em Hollywood. Como é que eu apareço de estalo e eu marcar a minha presença? Aí ele falou assim, ó, melhor para você, você é médico, então fica tudo branco. Agora, você, ó, tem uma barba boa, você tem tudo preenchido. A coisa mais rara que tem no homem é ter pelo sem falha. Você tem isso. Está para você. Isso vai ajudar o problema da comunicação. Eu falei assim, não, o nome é laringochaca. Eu mesmo falava com eles. Falava as coisas e eu acrescentava o meu lado. Entende? Então você cria um tipo com o tempo. Agora, se você fizer isso, com o passar do tempo, sua barba vai ficar branca, igual a roupa. Então, você vai à televisão, todo mundo vai te olhar mais com detalhes. Porque, senão você chega lá, você não aparece, fica tudo branco, igual a tela branca. Então, eles vão querer olhar o que é que tem atrás de você, se tem fundo. E outra coisa, com o passar do tempo, você vai virar um Papai Noel. O Papai Noel é uma figura simpática, que ninguém esquece. Principalmente a criança. Como a maioria é criança mesmo, ninguém vai te esquecer. Isso é os caras falando para mim. Isso é na década de 60. Eu já tinha olhado se a minha barba crescia, tinha deixado para ver, tinha deixado crescer bigode. É tanto que eu me formei em odontologia, eu tinha bigode. Enorme, cheio, pretinho, tudo arrumado. Então, veja, eles falaram assim, o melhor é você fazer esse tipo. Agora, outra coisa. Você é um pé de chinelo aí, né? O nome mais ou menos foi esse em português, em inglês. Quer dizer, eles falaram foi o underdog. Você é um underdog. Então, você tem que dar um jeito, com o pouco que você tem, eles te darem em consideração. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um short, que mais tarde foi bermuda, e com essa roupa branca, tudo isso, e você vai alugar limusine com um motorista de libré, com gravata, paletó, tudo arrumado. E você vai fazer as suas pesquisas a partir da limusine e você desce de lá de short, de tênis, tudo branco. E acabou. Isso aí vai chamar a atenção, vai marcar a sua vida. E outra coisa, você vai pular. Se você quer, por exemplo, entrar no leilão, eles vão te dar mais atenção antes do leilão. Você vai ter a primeira escolha. Você pode comprar os livros que você está querendo, essa coisa toda. Então, eu fiz meu programa de vida a partir de 60. Foi aí, pouco a pouco, eu cheguei lá. Eu demorei até deixar minha barba, eu só deixei na década de 80, inteira. Entendeu? E ela era ainda bem preta, a sobrancelha preta, aquele negócio todo. Mas hoje já tem uns 30 anos que eu estou aí com isso aí. Não me arrependo nem nada. Agora, fica uma pessoa que parece também ser um guru do Ocidente, que veio da Índia ou qualquer coisa. Isso é por um lado. Agora, para o outro, vem os judeus e olham para mim. Principalmente quando eu estou com a Ziro Holibarton, porque eles falaram para mim, você tem que andar com uma coisa de cara que é mais do que o 007. O 007 quis usar a Ziro Holibarton, mas tem umas que eles usam que não é. Ela é mais cara, é diferente. Entende? Aquela feita para astronauta, e o material é de astronauta. Então é essa que eu chegava. Então eles falaram tudo. Outra coisa, você tem que usar também alguma coisa, por exemplo, na hora que você vai assinar, você tem que ter uma caneta especial que vai marcar a sua presença. Tudo é estilo. Então eu criei um tipo. Agora, esse tipo me criou problema. Por exemplo, eu fui para a televisão, programa do Clodovil, meu amigo, Clô. Uma das pessoas mais inteligentes que tem nesse país, mas ele às vezes é exagerado, por causa do processo emocional dele. Sim. Então nós fomos para um dos programas dele e tinha na galera umas 40 pessoas. Aí eu comecei a falar tudo e o povo começou também a participar. Daí a pouco eles queriam que eu mexesse com energia. Aí na mesma hora o Clô, eu vou pedir os comerciais agora, vem aqui, não sei o que, pedir os comerciais. Aí vira para mim e fala assim, Valdo, não faça isso que você toma o meu programa. Você criou um tipo. Falei assim, vem cá, mas você não é figurinista? Cria seu tipo também, vamos entrar nessa. Agora é o problema, você já tem um tipo, arranja ele. Vocês viram quando ele foi lá para
lá para a Câmara, ele criou um tipo. Só que ele exagerou. Eu não exagero no meu tipo, eu tenho um limite. Tem que ter um limite de educação. Eu acho que ele exagerou. Ô, professor. Mas tudo é criação de tipos para a comunicação mais eficaz. Na sua história, né, então a gente percebe, vê, né, isso é tá tudo falando. É estudado. Tá. A força presencial, por exemplo, para a mulher, ou se quiser sugerir a física, né? A mulher é mais fácil o processo da força presencial. Além da questão assim... O problema é que ela exagera. É igual, aqui ó, mulher e homossexual exageram na força presencial. É o caso do Clô, que exagera. Ah, mas não, a mulher pode também. Generalizar, né? Não, eu generalizo porque aí nós estamos falando de gênero. E é gênero mesmo, tem que generalizar o gênero. Tá. O predomínio é isso, não adianta falar. As exceções são exceções, toda regra quase sempre tem. Mas são exceções. Agora, o que acontece mais é isso. E a dificuldade, então? A mulher tem mais facilidade com a força presencial, mas não sabe usar porque exagera. O homem tem menos facilidade, mas ele quase sempre erra porque leva para o bíceps. Então isso é o sexo ou chakra o negócio na é levar mulher? Para aqui, ó. Levar para o bistunto. É o que manda. É o sexo ou chakra na mulher que... leva para as curvas. O homem para o bíceps. Sim. E nós temos que levar para, tanto a mulher quanto o homem para o bistunto. Tá. Então, esse que é o erro. Então, a gente também pode generalizar que a comunicabilidade laringochakra é uma força presencial, além da energia, né? Agora, a primeira que a pessoa tem é o porte. Sim. É o modo da pessoa andar. Você já viu quantos cursos eu já dei nesses anos todos que eu tenho que levantar e mostrar como é que a pessoa anda? O que está errado, o que está certo, na marcha da pessoa. Uma outra coisa, eu levava o povo lá em Ipanema para a turma ver a turma andar e fazer exercício, jogging e outras coisas a mais na praia. O modo de andar. Mais de 70% todo mundo anda errado. Então, se uma pessoa já faz exercício errado, ela marcha errado. Então, é só ir à praia que a gente vê o povo tudo alterado. Agora, outra coisa. Há uma predisposição para isso devido à coluna, a coluna vertebral. Que a maioria de nós todos, depois que chega, depois dos 30 anos, já aconteceu algum acidente ou alguma coisa, ou má ergonomia da pessoa, que ela tem alguma escoliose, alguma coisa. Isso aí perturba no processo de andança. Mas a pessoa, na marcha, ela pode melhorar isso aí. Agora, a maioria, quanta pessoa encurvada que você vê na praia, dá até pena. E tem muitas que são difíceis. Hoje já fizeram até aquele aparelho para engatar aqui, que a pessoa fica lá, igual um bambu ali, um poste, toda arrumada. Isso às vezes é muito importante. Então, veja, essas coisas todas eu já tive que explicar, comunicar, falar das coisas. Eu dei aula para professor do instituto, tudo baseado nessas coisas. O modo de falar, o modo de se pôr, o jeito que tem. Outra coisa, mandei um monte de gente pedir, cheguei a pagar curso na Socila para algumas moças no Rio para poder entrar como professora de acordo. Curso da Socila, que é o problema de desfilar, como se portar, como sentar numa cadeira. Entende? Isso é muito sério. Então, nós temos que ter uma apresentação. E a mulher é que precisa mais disso, mais do que o homem. Agora, gente, poderia explicar de que modo o antagonismo extremo pode resultar em um efeito ricochete, citado na efeitologia, e um paradoxo na domesticação mútua, citado na paradoxologia? O problema todo é o seguinte. Efeito ricochete. Você, às vezes, tem um antagonismo ideológico muito sério. Se você não souber se comportar naquilo que o Arlindo está falando, que é a dialética, a pessoa pode vir e te dar um tapa na cara. Se for rapaz, então, isso é mais rápido, porque o sangue ferve nas veias jovens, mais do que nas veias dos velhos, dos idosos. Então, isso aí é que é o efeito ricochete. Falou, vem a resposta, às vezes um soco no nariz da pessoa. É preciso ter cuidado com isso. Isso é o efeito ricochete. Agora, o paradoxo da domesticação mútua é a gente saber que quando você tem uma ideia, o outro também tem.
E a gente tem que respeitar os direitos da pessoa sentir, decidir do jeito que ela quer a vida dela. E você também, ele tem que respeitar você. Então, é domesticação mútua. A domesticação mútua se faz. Você arranja um cachorro, você pensa que você está domesticando o cachorro, você está. Mas o cachorro está domesticando você. Isso, qualquer animal doméstico é assim. Há uma domesticação mútua. Quem usa essa expressão, que eu criei isso há mais de 50 anos, sou eu. Eu criei isso, é um neologismo, é a expressão neologística composta, que é a domesticação mútua. Eu considero isso muito sério. Agora, de modo geral, estou dando esse exemplo, o resto a pessoa tem que ver para ver como é que fica. Agora, o que você quer falar? Vamos em frente, por favor. Professor, o senhor comentou ali há pouco tempo, em paz na inércia de cadáver ou no dinamismo construtivo, né? Nesse caso, a pessoa que não refuta, a pessoa que não tem a base argumentativa, intelectiva... Não, às vezes ela é tácita, ela está até de acordo, né? Mas ela é tácita. Então, a concordância é tácita, que não fala nada. Mas agora, isso aí é perigoso, porque às vezes ela está apenas sendo cúmplice de uma coisa que está errada. Nós não podemos deixar as coisas passar batido na nossa frente se aquilo está errado. Porque se deixar e aquilo predominar, a gente também colaborou para acontecer aquilo. Aí, no caso, tem que falar. Tem que dar um jeitinho, quanto for possível. Agora, esse jeitinho de falar, essa técnica, essa educação é o que interessa. É aí é que vem a educação pela racionalidade, pela ponderação, pela lógica e, sobretudo, pela cosmoética. O que leva a maioria das vezes a pessoa a ficar nessa inércia de cadáver? Por que a pessoa ainda fica, muitas vezes, nessa inércia? Ela se desleixou por alguma coisa, né? Entregou, jogou a toalha, perdeu o caminho, às vezes está com melim. Tem uma opção de condições, né? Que às vezes leva isso para a pessoa. Desanimou, entende? O processo todo é esse, desânimo. Às vezes a pessoa já bateu murro em muitas pontas de faca, ficou, né, cansada daquilo. Agora, falta o quê? Discernimento, para chegar na prioridade da própria evolução. Uma pessoa que faz isso está perdendo a vida. Jogou fora a oportunidade. Seria possível pensar em colocar também ele na binomiologia, o próprio binômio ação-reação, nesse caso? Apesar de lógico... ação e reação, isso tem nos antagonismos. Eu tenho mais uns 8 para trazer para vocês, de antagonismo. Eu considero o antagonismo um dos assuntos mais sérios para nós estudarmos. E muito pouca gente considera isso. Só os policiais e outros mais que pensam nisso, mas não é. Existe o antagonismo filosófico, o antagonismo doutrinário, contra as doutrinas de lavagem cerebral. O antagonismo contra a lavagem cerebral é um negócio sério. Agora, eu tenho mais uns 8 tipos que eu tenho que trazer para vocês. Eu estou tentando ver se isso vai longe. Por agora, foi só esse, já deu certo. Eu acho que eu posso trazer mais alguns. Né? Que eu trouxe os bancos, estão encravados ali, não saíram. Agora, na próxima, eu vou colocar uns 3 ou 4 antagonismos para encravar de novo. Aí, a gente não traz mais nenhum, enquanto não esgotar aquilo, do jeito que eu faço. Engraçado é o seguinte, vocês já chegaram à conclusão que vocês vão excluindo, refugando os assuntos, mas alguns vocês refugam errado, né? Porque algumas pessoas já me falaram, o erro não é só meu, não. Tem erro de mais gente aqui, tá certo? Já teve gente falando, mas nós refugamos isso errado, a gente já devia ter estudado isso antes. Tá aí, ninguém escolheu, fica por isso mesmo, tá certo? Então, na próxima, os 10, eu vou colocar uns 3 ou 4. Eu tenho, ao todo, acho que são 9. Já está tudo feito. Saber votar não é fácil. Ele está falando, nós estamos na época de eleição, o negócio é sério. Professor. Só uma última pergunta. Na filiologia, né? Ali não daria para acrescentar também refutaciofilia, além de racionofilia? Na página 14. A racionofilia. O que você quer? Daria para acrescentar também refutaciofilia ou alguma coisa assim, ou não? Na parte da... Não, mas o problema é que a pessoa que tem um antagonismo extremo, ela não ama o processo de refutar.
ela ama, na verdade, vamos devagar com isso aí, ela ama a coisa correta, o prioritário, o melhor. Mas ela não tem vontade de estar brigando com todo mundo, ou estar dando conta em todo mundo, não é isso. Eu não tenho isso. Eu, se pudesse, não precisar dar conta em ninguém, seria ideal. Lá no, sabe, num local, uma comunex igual a Interlúdio, é isso. Mas isso é o paraíso na Terra, né? Não existe por aqui, por enquanto. Agora o senhor sempre... Eu espero que vocês construam um lugar desse, eu estou por aí. Agora, o senhor... Sou cidadão futuro desse local. O senhor sempre avalia antes de concordar ou não, né? Sempre há uma, pois é, uma análise muito lógica. Eu sou contra. Agora, a Rosa é que determina, porque ela é a nossa jurisconsulta. É. Mas eu concordo com a argumentação. Tá. Professor. Pode falar. Eu queria saber se o senhor já viu de perto, já estudou mais a fundo, o processo daquelas pessoas, dos monges, na realidade, tibetanos, indianos... Minha filha, passam... isso eu estudei tudo que era o processo oriental, nunca desejei ir à Índia, por causa que eu estudei muito. Eu fui lá fora do corpo, vi cada coisa do arco da velha. E é real aquele processo deles ficarem... É como se fosse uma hibernação física, né? Tudo que eles falam é pouco, tem muita besteira naquilo tudo. Se falou de monge, acrescenta 20 vezes aquilo que eles falam, que o negócio é pior. Mas como assim o senhor quer dizer? Qualquer coisa examina a Igreja Católica, ainda tem uns resquícios disso. Veja o que é que eles fazem só no Opus Dei. E o Opus Dei ainda é fraco perante o que os outros fazem. Mas eu quis dizer do processo que eles têm de meditação, de ficar meses sem comer, sem ter diurese. Então, não, aquilo é bobagem, que isso? Não vai nesse bico. São pessoas que estão abusando da inteligência dos outros. Por quê? Eles acham que o povo não estudou fisiologia. Tem médico aí que já estudou fisiologia, tudo isso. Não existe isso. Escuta. Se você passar alguns dias sem beber água, o que acontece? Sim, eu sei, no máximo 3, 4 dias, né? Agora, outra coisa. Se você pode se alimentar apenas com líquidos. Entende? Existe até um negócio que é o líquido na veia. Você sabe o que é. Mede soro na veia de uma pessoa, qualquer coisa na veia, que a pessoa não precisa de comer. Mas agora o que se passa? Vai começar a hipotrofiar tudo quanto é órgão e sistema dessa pessoa. Em pouco tempo, ela vai virar um cadáver. Querendo ou não. Isso tudo, então, é tolice. Agora, os monges estão acostumados a ser deuses. É tanto que eles não fazem esforço nenhum. Só fica em contemplação, faz as coisas que bem entender, e todo mundo leva as comidas para eles. Tem até o lugar de colocar comida para alguns tipos desses monastérios, etc. Tal. Então, veja, eles acham que eles podem tudo, que eles inventam tudo, que estão acima de toda a verdade. São donos da verdade. Você está entendendo? Então, por isso que tem esse povo. E outra coisa, televisão, as mídias estão querendo coisas exóticas. Se você chegar lá e falar, eu sou um elefanta, na mesma hora eles vão te levar para o... Não, ela é um elefante. Aí vão começar a conjecturar. Não, Nabucodonosor pensou que também era um animal. Aí já tem mais uma agora que está pensando que é elefante. Então, veja, isso é o processo da mídia atual que nós temos. Então, veja, é uma vergonha. Eu sempre pensei que fosse charlatanismo, mas é que recente teve uma pessoa que eu conheci no exterior, que ele estava comentando que teve uma pessoa lá que fez um dos cientistas médicos, que fez um experimento no laboratório mesmo, só que eu não conseguia publicação, porque não era uma revista tão... Agora, demorou um ano o laboratório? Não, 10 dias. Não, isso não adianta. 10 dias até eu faço uma opção de coisa sem nada. Você está entendendo? Agora, faça isso um ano. Vamos ver o que acontece. Tudo é conversa fiada quando tem esses excessos de processos gastrointestinais. Tudo, ó. É ruminação mental desse povo. Você sabe, ruminação gastroenterológica aqui. Tudo errado. É muito excesso. Eu estou vendo essas coisas, faz 60 anos que eu vejo besteirada disso, desde lá do interior. Vocês pensarem o que já aconteceu, o que eu já vi, para curar câncer, para curar AIDS. O caso é de vomitar, nesses anos, todas as coisas que eu vi. É muita besteirada que tem, é muita tolice. E hoje, o problema pior é isso. É que já tem psicólogo que dá valor para isso, médico que dá valor para isso, cientista que dá valor para isso. Por quê? Rende dinheiro, dá alguma coisa, está rendendo alguma coisa. Então eles fazem o que podem.
Mas o que tem de besteira nisso não está no gibi. Dessas terapias alternativas, eu andei estudando, tinha 4 que você podia confiar. Das 100 que eu estudei, 96 tinha coisa. 96. 4 de 100. 4%. Então, ó, e essas eram o seguinte: homeopatia, uma coisa que ninguém às vezes dá valor, que eu dava valor, iridologia funciona em alguns casos. Você está entendendo? A acupuntura funciona. São 4 básicas. Então pensa só nisso. Agora, ó, a alopatia da medicina não pode ser desprezada nunca. A cirurgia da cirurgia médica não pode ser desprezada nunca. Agora, vocês já viram as brigas que eu criava falando isso para espírita, para todo mundo, né? Era um problema, não só para os meus colegas médicos, mas para todo lado. Porque todo mundo quer entrar tudo para viver, sabe como é que é? Da luz. Outra coisa, aquele povo que chegou aqui da luz conosco, todos eles fracassaram. Todo mundo que já veio aqui da luz. Eles não deram a luz direito. Só nasceu bastardo. Entende? Não deu certo. Pois é. Só os eletricistas que saem bem. Não é isso? Na vida, como é que é? Tudo é passageiro. Menos o motorneiro. É o cobrador e o motorneiro. Tá certo? Professor, você quer falar? Por favor. Na página 14, na holomaturologia, você poderia expandir esse parágrafo, por favor? A partir da holomaturologia, a consciência dos contrários ou identificação das incompatibilidades são recursos extremamente relevantes para a expansão do autodiscernimento e da autoconsciencialidade. A primeira coisa que seria bom a gente lembrar a você é o seguinte: a dupla evolutiva. Se não houvesse contrários, que é aquilo que o francês fala, vive la différence. Se não tivesse diferença, como é que ia ficar? Hoje em dia, eles querem fazer os casamentos de homossexuais de lésbica. Isso é totalmente contra o princípio do vive la différence. Por quê? Estão juntando, entende? Os dois bicudos que não se beijam. Entendeu como é que é? Então, senhor, problema isso aí. É tanto que eu já falei, por exemplo, meus estudos de homossexualismo, eu não sou contra o homossexualismo. Acho que todo mundo deve escolher aquilo que quiser. Mas dentro do estudo da homossexualidade, que às vezes eles gostam também que fala, porque hoje tem o politicamente correto até nisso. A coisa séria é o seguinte: eu nunca vi, até quando eu pude estudar, 2 homossexuais que tivessem feito bodas de ouro. E eu tive um monte de amigos homossexuais. Uns duraram 8 anos, outros duraram 9, 12. Tudo isso eu vi. 50 anos eu nunca vi. 45 eu nunca vi. 40 anos eu nunca vi. Eu tinha muita esperança em 2 senhoras que eu conheci lá em Ipanema. Mas chegou um certo tempo que eu olhei, uai, cadê a fulana? Porque elas andavam sempre juntas, e às vezes com as mãos dadas, lá na Visconde Pirajá. Durante anos eu reparei os negócios. Lá pelas tantas, havia elas eram muito parecidas umas com a outra. Então, a situação é essa. Entende? Estuda bem o que é holomaturologia. Começando pela dupla evolutiva, você agora estuda o resto. Eu já estou dando o que é que começa. Não, eu estava estudando, por exemplo, hoje de manhã, a vontade. A vontade tem o lado positivo, o lado negativo, e tem os trafores do lado positivo, tem o trafar, e o resultado disso seria o trafal, né? Seria o que está faltando. O que está faltando, por exemplo, mas dá para fazer com essa técnica, né? Agora, ó, os trafais que faltam mais, eles são sempre positivos que estão faltando. Vamos pensar nisso. Não, eu sei disso. Então, pensando assim, você vai ver o que é. Agora, a holomaturidade é o caminho de você fazer aquisição dos trafores que você ainda não tem. Uhum. Esse é que é a holomaturidade. Isso também nós chamamos da hiperacuidade. A pessoa fica mais aguda quanto à prioridade evolutiva. Ela acerta mais, ela erra menos. Esse é o caminho. Tá certo? Obrigada. Professor. Acho que é você mesmo. É, eu mesmo. É. Voltando ali à questão da força presencial. Eu fiquei curioso quando o senhor está falando da programação ou do aporte, se a gente puder chamar assim, lá de Hollywood.
Seria um aporte, de certa forma. Aporte é uma das palavras que estão na ponta. Depois de startar, veio agora, foi o aporte, está na ponta. Está na ponta. Isso aí é igualzinho a doença, tem as coisas do dia. Tá. Eu, às vezes, evito o aporte, porque já está demais. Tá demais. Tudo é aporte. Esse negócio começou quando nós estávamos começando com o ECP2. Então, ia falar do aporte, era um senhor problema. Todo dia tinha um negócio de aporte. É bonita a palavra. Agora, eu gosto de falar do aporte, que é outra coisa, que é o aporto, que é um fenômeno mediúnico de efeito físico. Mas fala. Mas, enfim, nessa questão, como é que fica o processo do intermissivo? Na questão dessa figura, por exemplo, isso já tinha algum delineamento ou a questão... Isso. Não, eu estudei ali. Isso eu é não lembro secundário. de nada que eu tenha sido assim, branco, 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 branco. Eu digo em termos de Que programação. também nas mesmo. vidas anteriores, a maioria a gente teve que morrer mais cedo. Sim. Não, Tá digo para entendendo? essa, Foi poucas. não passado. Mas nessa aqui, de branco, não, eu sempre gostei de branco. Então, mas isso é secundário, isso é moldura. O processo mais sério era o recado, a mensagem, a força para isso. O recado mais sério é uma pessoa me ver, não esquece mais. Isso. Por exemplo, no meio de vocês aqui, olha só, eu sou diferente de todo mundo que está aqui, ó. Eu sou exclusivo. Fábrica, feito com macete, é aquilo que chama com peças especiais, etc. Tal. Eles viram isso em mim. Agora, você sabe, o meu apelido entre eles era Crazy Brasília. Né? Então, eles quiseram também me estigmatizar com o processo. Eu falei assim, vocês estão bobeando, vocês vão me ajudar demais. Não tem estigma nenhum. Ele chamava que era Crazy Brasília devido aos fenômenos que se passavam comigo. Sim. Eu falava uma coisa, o negócio ia acontecer daí a pouco. Eu vi um negócio, nós estamos caminhando para isso. Veja lá como é que é. Isso é todo dia. E outra coisa, eu estava cuidando de processo para fazer pesquisa de fenômeno mesmo. Entende? Então, isso aí era inevitável. Agora, os amigos que eu perguntei não tinha nada que ver com isso, não. Era gente técnica para estudar presença, porte, marcha, enfim, a força da pessoa. Entende? Outra coisa, com isso eu não quero ser aquele negócio do Castro Alves. O Castro Alves chegava no espelho, se arrumava todo e falava assim, mães, eu avise as suas filhas que eu vou para a rua, fechem suas folhas, tranquem suas casas, Castro Alves vai para a rua. Hoje em dia o nome disso é outro. Eles falam assim, mulheres, cheguei. E tem também a prostituta que chega, homens, cheguei. É isso. Não é nada disso. A intenção é outra. A intenção é marcar para a pessoa não esquecer, para melhorar a memória dos outros. Então a sua imagem melhora a memória dos outros se você souber. Foi isso que eles fizeram. Agora, tudo é problema de tipo. Se você cria um tipo profissional, você fica diferente dos outros. Agora, por exemplo, eu estudei uma opção de coisa. A gente ia fazer disco. Então, na hora que ia fazer disco, você sabe que eu cheguei a fazer long play, aquele negócio todo, com uma porção de gravações, etc. Você tem uma ideia, só com um cara, uma vez, durante meses, eu gravei 750 mensagens psicografadas, falando. Não é fácil, isso tudo foi para o rádio, anos e anos. Agora, outra coisa. Vocês não estão notando o que é que eu estou fazendo atualmente para marcar presença, não, né? Já viram? Não, eu estou fazendo uma coisa aí muito séria. A ideia é totalmente minha. Tem uma ideia? Alguém tem? Nada? Tertuliário. Tertuliário amarelo. Eu ia perguntar hoje. Mas... Pois é. Nós vamos marcar a presença com isso, que aqui não tem nada amarelo. E o amarelo é uma coisa que não adianta falar. Agora, tem umas bobagens, até populares, né? Como é que é? Coitado do amarelo, não tem isso? Se as cores fossem coitado do amarelo, besteira, um monte de gente que gosta de amarelo, não tem nada disso. E outra coisa, o amarelo você põe no meio dos outros, ele aparece mais do que tudo. Eu estudei disco. Então, conforme o que é que você põe, você tem que fazer a capa de um livro, por exemplo, e pegar 100 livros, colocar assim, e coloca aquele livro no meio. Ele tem que sobressair no meio dos outros. Você está entendendo? Os meus, por exemplo, eles não sobressaem muito, porque tudo é clássico. Mas, por exemplo, o 700, ele é branco. Ele chama atenção, por ser branco. Você está entendendo? Então, isso tudo é de caso pensado. O reurbanizado é amarelo, olha lá. Mas é um amarelo que não é bom. Devia ser mais claro ainda, para chamar a atenção, e mais brilhante.
Por isso que é que eu desejo que lá a gente for escolher para ver na textura aquela que fixa bem. E quando o sol bate, ainda ilumina mais ainda. Então dá um reflexo dourado. Esse é que é o ideal. Entende? Agora, é difícil fazer isso tudo. Agora, veja, a vida toda é assim. Escuta, você está trabalhando aí num livro, sua vida inteira. Você não quer marcar as coisas desse livro, você não escolhe as palavras para o povo entender mais, para marcar a palavra, o pensamento seu? Agora, isso é em tudo, não é só no livro. Entende? Olha bem como é que funciona seu nariz, a sobrancelha, os olhos, que isso aqui ó, é importantíssimo no rosto da pessoa. Como é que fica? Entende? Foi por isso, quando eu fui lá no Sakurai, o Sakurai vira para mim e falou assim, olha, você ainda não tem muita coisa não, mas você tem uma ruga da atenção, precisa dar um jeito nisso, e dá um jeitinho aqui. Aí ele injetou um pouquinho da substância dele para acabar o negócio aqui, que é o que equivale hoje aos botox que eles fazem. E eu mesmo injetei aqui para acabar com a ruga da atenção. Isso faz mais de 40 anos. Já vão para quase 43 anos. Ó, eu ainda não estou ainda, ó, eu faço isso, não tem. O negócio acabou. Ele falou assim, é muito importante a sua aparência. Porque eu já tinha umas entradas muito grandes. Ia fazer plástica. Então tinha que ter uma certa aparência, está entendendo? Eu ia para a televisão todo dia. Agora, foi aí então que ele indicou, falou assim, ó, vamos falar com os nossos amigos americanos e as americanas para você ir no Mark Taylor. Esse é o cara do Japão, de Tóquio, falando para eu ir a Hong Kong, na China, junto com os ingleses, mas o Mark Taylor, que era o cara que era especializado em terno. Eu cheguei lá e fui comprar os ternos. Os ternos eram milhares de dólares, um só. Era do Frank Sinatra, do Sam Davis Jr., eu vi-os. Quando eu fui fazer lá, eles estavam fazendo terno para o Frank Sinatra e para o Sam Davis Jr. E vários desses, o Peter Lawford, que era da equipe deles lá, de vez em quando ele aparecia lá. O Mark Taylor já tinha o manequim deles todos. Eles ficaram com o meu manequim. Depois, eu quis fazer mais terno, foi só falar com eles, eles já tinham meu manequim, fizeram de novo. Você está entendendo? Agora, era uma nota. É lógico que eu não tinha dinheiro para pagar esses ternos, eles me deram, os americanos me deram. Você está entendendo? E eu usei. Eu chegava na televisão, todo mundo queria saber o que é isso. Porque o negócio era o seguinte, ele era aparentemente discreto, à distância, mas quando você chegava perto, tinha alguma coisa que atraía. Mas eles tinham até fio de metal, em certos tipos do tecido. Aquilo pegava em qualquer lugar que você fosse. Agora, eu tentei ver se eles faziam branco, eles não tinham. Tudo era mais escuro. Azul claro, azul escuro, etc. Tal. Mas deixa eu insistir e mudar a pergunta. Numa ProExis, qual é a importância disso em termos de programação? Bolas? Ué, sim, você não acha que tem importância você comunicar com os outros? Sim, mas veja, professor, eu digo os isso é importante no comércio, na indústria, no professorado, em tudo. Outra coisa, e o parapsiquismo? Liderança. Sim, mas e o parapsiquismo, como é que fica? No interior, por exemplo, aqueles médicos, tudo que aparecia, chegava aquela mulher descalça, com a cara assim, beiçuda, faltando dente, uma energia fora de série, mas com a presença daquela, ninguém dava valor para ela. Não, essa aí é ótima para tratar do negócio que chamava mijacão. Ela é ótima para tratar de mijacão. Você sabe o que é mijacão? Não. É um negócio que dá com as coisas no pé da pessoa, que hoje tem outros nomes técnicos aí da medicina sobre o negócio. E isso é muito mais comum do que a gente pensa. Vocês sabem. Não, tem vários nomes, tudo é desse tipo. Mas a medicina hoje tem outros nomes para isso. Está entendendo? Agora, veja, essas mulheres, eles davam só valor para ela nisso. Então, eles viravam aquilo que chamava responso e responsório. Você está entendendo? Que era isso. Elas não cresciam do ponto de vista. E a maioria ficava analfabeta. Eu vi um monte de médico no interior assim, fora de série. Eu deixaria ter esse povo aqui hoje. Está entendendo? Agora, tudo precisava ter ido para a escola, trabalhado, mexido. Mas a minha pergunta é a questão desse detalhismo, porque o senhor está deixando claro que isso foi construído, foi de caso mas pensado. Tudo meu é detalhista. Então, mas lá do intermissivo já? É isso que eu queria entender. Não, é da época dos egípcios. Escuta, eu sou do povo do jurisconsulto.
Você quer mais detalhe que jurisconsulto na Terra? Eu estou tentando entender. Tá claro. As cláusulas, alíneas. Eu sou das alíneas, das cláusulas até hoje. Eu me bato. Olha aqui. Aqui. Você não acha que isso aqui é um conjunto de cláusulas e alíneas? Sim. Tudo que eu estou falando. Não, isso aí está claro. Mas é a questão da barba, do branco, essa figura, porque ela é marcante. Pois é, mas isso surgiu na década de 60, o senhor está falando. Não era algo caso pensado no foi, mas agora veja, eu já gostava de branco. Sim. A hora que eu expliquei para eles, por sinal, quando eu fui lá estudar o negócio com eles, eu estava tudo de branco. Eu tinha um terno de linho 120 que um cara me deu, que eu tinha atendido na Uberaba, melhorou a família dele e me deu um terno de 120. Tá. Aí eu dei para um marido de uma médium. Aí ele chegou lá e viu, nós tínhamos que fazer um jantar e ele queria que eu colocasse o terno. Eu falei assim, eu não tenho, então eu vou te mandar outro. Então esse outro eu usei durante uma temporada. Você sabe o que é terno de linha 120? É aquele que tem 120 linhas no centímetro quadrado. Entende? Então o negócio foi esse. Eu tive que me deram o terno. Agora o primeiro que deram eu achei que estava tão granfino que dei para um médium, para ele conquistar a mulher dele, porque ele ficou todo bacana, tinha o mesmo corpo que eu. Agora, depois disso, na hora que eu precisava, não tinha. Então o cara me deu um outro terno, tudo do mesmo jeito, 120. Esse eu usei. E na viagem, conforme a viagem minha, eu estava tudo branco. Nesse dia lá que eu fui lá, falei assim, não, você pega bem com isso. Naquela ocasião, meu cabelo era preto, aqueles que não existiam, porque eu já tinha entrada, tudo, já estava começando. Eu, com 20 e tantos anos, já tinha entrada aqui, ó, que a minha família lá, meu povo, um monte, por parte dos Vieira, todo mundo é assim. É genético, entende? Você sabe que aconteceu até um caso da genética comigo, que foi um absurdo, né? Eu não admiti aquilo, mas depois eu tive que reconhecer. Eu fui com a minha mãe para ir a Palmelo. Eu era adolescente, e minha mãe estava desenganada com o processo do fígado. E lá tinha um médium que a gente conhecia, porque tinha sido discípulo do Eurico Barçanufo, que era o Jerônimo Candim, Jerônimo Cândido Gomide. Foi ele que fez lá, sabe, a cidade. Então, o que se passa? Eu fui levar minha mãe. Agora, para chegar até no ponto, tinha que passar por alguma cidade. Pires do Rio, Ipameri, tudo no estado de Goiás. Isso, entende? Bem antes dos processos lá de Brasília, tudo isso. Então, na hora que nós descemos, que parou o trem, eu então cheguei na porta do vagão do trem, o vagão de passageiro, e o homem foi entrando. Na hora que ele entrou, ele olhou para mim assim, você Vieira. Assim, com um dedão no meu nariz, assim. O negócio da dedocracia. Eu falei assim, mas como é que o senhor sabe? O senhor me conhece? Não. Por causa das entradas do seu testa. Eu sou um cara que estou estudando os Vieira todos. O senhor é Vieira. Aí foi ver. Realmente, o cara era da minha árvore. Lógico que é o eu da dele, né? Não sei como. Agora, por causa das entradas aqui. Nessa idade, a entrada tem que ser exatinha. Essa, a sua testa tem que ser essa. É nessa idade. Agora, veja, um cara lá do interior que estudou tudo. Falei assim, Bolas, esse aí pode ir para a Espanha. Que a Espanha é que estuda mais genealogia, esse negócio de heráldica. Entende? A coisa impressionante é aquilo. A minha mãe ficou besta. Eu falei assim, o senhor tem certeza que o senhor não conhece a gente, nem minha mãe, nem meu pai? Não, eu nunca fui a Minas Gerais, não sei nada de vocês, o que há? Agora veja, o meu pai com os Vieiras vieram de Mato Grosso e tinha gente de Goiás mesmo. Era a mesma família Vieira, tá entendendo? Por quê? Teve um negócio de uns índios que roubaram a mulher de um dos Vieiras. Os Vieiras chegaram e mataram um monte deles. Então houve aquela briga, do jeito que é que tem hoje com o negócio de terra. Aí o imperador mandou matar os Vieiras. Sobraram 14. Esses Vieiras saíram. Então o meu ancestral principal era um desses 14. Que alguns acabaram indo para a Estrela do Sul, porque lá eles julgavam o jogo de dama com pedra brilhante. Aquelas pedras brilhantes era justamente o diamante, que eles não sabiam o que era isso. Você está entendendo? Então jogava dama com aquelas pedras bonitas. Não, a minha pedra é mais bonita, então era dama. Eles não sabiam que aquilo era diamante, que era carbono brilhante. Entendeu? Agora, o meu pai foi criado nesse ambiente com as catras para pesquisa de diamante. Foi lá que teve
o diamante, um dos maiores do Brasil, que chama Estrela do Sul. Cada cidade lá chama Estrela do Sul. Na época do Getúlio eles deram esse nome. Você tem uma ideia? Mas então, você está entendendo aí a situação. Agora, o problema todo é o seguinte. O melhor para a força presencial é a energia silenciosa. Está entendendo? Agora, por exemplo, a energia silenciosa, às vezes, ela existe de lá para cá. Quer dizer, da parte extrafísica para a gente. Mas, às vezes, ela existe daqui para lá. Ontem, por exemplo, aconteceu um dos fenômenos mais sérios aqui comigo. Eu não sei se vocês sabem. Apareceu aí uma pessoa que eu estava aqui, já tinha acabado de escovar meus dentes e voltei aqui, já estava preparado. Comecei a ler minhas coisas, não tinha ninguém. Aí apareceu uma pessoa ali. Eu olhei que tinha uma Consciex e comecei a descrever. Daí a pouco a pessoa pegou a Consciex, pegou, pôs a energia, a pessoa sentada aí, a pessoa sentiu toda a energia. Aí eu falei assim, vem cá, ela está te ajudando, essa Consciex. Eu não sei porquê. O que se passa com você? Não, está tudo. Mas você está sentindo? Estou. Agora, escuta só. 1 hora, ou acho que foi 1h30, por aí, ou 2 no máximo. Você está entendendo, né? Foi mais ou menos isso. Veio a notícia de que o irmão da pessoa de 38 anos tinha sofrido um infarto e morreu. A pessoa teve que viajar, ontem mesmo, imediatamente. Ela recebeu o telefonema, ficou ali segurando a barra, depois chegou para mim e falou, deixa que eu vou falar. Acertamos tudo, a pessoa foi. Agora veja, coloquei a pessoa no canto e falei assim, você viu que a Consciex veio e estava ajudando você? Ela preparou você, porque já sabia o que é que já tinha ocorrido. Está na cara. Aí eu falei assim, não, eu vi, pois é. E só eu com ela, explicando tudo. Ela ficou toda tranquila com a história toda, porque... Agora, isso é que é assistência. Você está entendendo? E não tem jeito. Ali, ó, como é que você vai fingir uma coisa dessa? Ela viu alguma parte, que ela chegou aqui depois, e viu o que é que aconteceu. Você está entendendo o problema de fenômeno? Então, veja, que força presencial que não tem essa Consciex. Hoje, ela apareceu para mim lá embaixo. A pessoa que estava falou assim, olha aí, energia, sente bem que vocês vão ver, na hora que ela apareceu. Entende? Então, ela é ectoplasta. Agora, eu já sei que ela veio da interlúdia, do povo que trabalha aí, que ajudar a pessoa, porque essa pessoa está trabalhando comigo todo dia, está com assistência que vale a pena. Eu mesmo estou torcendo, né, para todo mundo ter muita assistência aqui. Isso aí foi o máximo. Agora, eu mesmo, há muito tempo que não vejo um fenômeno assim, soco na cara e fratura exposta, tão brabo. A situação foi tudo imediato. Agora, eu preciso saber que hora que é que o homem morreu, porque isso não chega a ser uma simulcognição. Mas, até um certo ponto, é. É preciso examinar para ver o que houve, dentro do processo da clarividência. Agora, que a Consciex sabia de tudo o que estava ocorrendo, sabia, porque o negócio é muito óbvio demais. Não tem jeito de você esconder, entendeu? Agora, não tem jeito de interpretar o que aconteceu ontem, a não ser assim. Entende? Então, esse fenômeno, quando vem isso, é aquilo que eu chamo. São fenômenos parapsíquicos de barba, cabelo e bigode. Quase sempre tem o processo de força presencial da energia nisso. Nesse caso aqui, a força presencial maior foi da Consciex e a afinidade com a gente junto com ela. Aí. Que ela sentia a energia tudo na hora. Não, eu estou sentindo. Eu descrevi a mulher, como é que era, tudo como é que era. Ela aparece, agenda da Belle Époque, do jeito que ela aparece. Ela tem força presencial mesmo. Uma coisa muito rara, ela tem um chapeuzinho. Está entendendo? Quando é assim, é porque a pessoa está marcante. Como você perguntou, eu estou te falando. As Consciex também têm. Sabe se apresentar. E outra coisa, tudo é marcado pelo nome e pela presença, né? Então, com o tempo, essas coisas você tem que levar em consideração. Nome e presença, por causa da personalidade, né? Agora aqui, pergunta. Que validade existe como amplitude mental somática estudar Olavo de Carvalho? O que o professor acha? Olha, o Olavo de Carvalho vale a pena, principalmente do ponto de vista da filosofia política antimarxista. Ele talvez seja uma das maiores cabeças antimarxistas que o Brasil já fabricou até agora.
Eu conheço muito Olavo, ele conhece meus trabalhos, aqui nós temos muitos ex-alunos dele, e os livros dele já foram estudados demais também, na heterocrítica, com tudo isso. Tem livro dele que vale a pena estudar. Agora, ó, como ele já publicou muita coisa, já escreveu demais, você sabe, a pessoa quando escreve todo dia, para fazer assim, uma série de mídias, às vezes passa da conta, às vezes não é sempre bom, é igual jabá. Eu, por exemplo, faço uma força danada para colocar os verbetes aqui que eu trago todo dia, mais ou menos uniforme, porque senão vira jabá de caserna. É um alimento que fica renquém. A sopa fica rala, o arroz fica faltando sal, alguma coisa nesse sentido. Então a gente precisa de equilibrar. Ele, como escreve demais, tem que dar um desconto em certas coisas, porque ele escreve muito. A última vez que eu vi, ele estava nos Estados Unidos. Pois é, está morando lá. Ele esteve em Curitiba uma temporada, depois foi para lá, não é isso? Ele tem um projeciologia. Não, ele tem um projeciologia, ele me conhece, sabe da história toda. Você foi aluno dele também, né? Agora, ó, outra pergunta. Qual a relação força presencial assédio? É uma relação de convívio com uma pessoa doente, é a mesma coisa. Se a sua força presencial é mais forte do que o assediador, você passa por cima disso. Se você não tem força presencial e ele tem uma força presencial extrafísica mais forte, ele põe a canga sobre você. Essa que é a base do processo. Estou tendo muita dificuldade em achar as obras sobre parapsiquismo que estão na bibliografia do Projeciologia, principalmente as da American Society. O senhor poderia dar alguma dica de alguma obra sobre esse assunto, que o acesso não fosse tão difícil? Sim. Venha para a Holoteca que nós temos tudo isso aí. A nossa biblioteca é especializada e atualmente ela já passa de 80 mil obras. Pensa nisso. Com relação à força presencial, outra coisa, a American Society, a última vez que eu estive vendo as coisas deles, que eu li, a maioria de tudo quanto é livro que eles tinham e também das publicações. A última vez que eu tive de livro lá, não passava de 24 mil. Nós hoje temos, a maioria dos nossos livros são baseados nesse fenômeno, tem mais de 80 mil hoje. Com relação à força presencial da mulher, que o senhor estava falando, aqui na minha cidade, os homens geralmente são muito tarados, julgando energia libidinosa e com má intenção na mulher. Isso aí nós chamamos o seguinte, eles atacam o ginochakra das mulheres. Esse aqui é o termo técnico que a gente usa disso. Pessoa desse jeito você tem que riscar do mapa. Deixa para lá, porque são dos piores assediadores que tem, são os que usam o ginochakra. No lugar de falar uma coisa bonita, quando uma garota passa, muitos falam palavrão com intenção de assediar. Tem muita consciência no processo vampirizando as mulheres jovens. Isso faz com que a mulher fique reprimida, não querendo chamar a atenção. O que pode ser feito para superar essa condição? A primeira coisa é a mulher trabalhar com a sua energia e ela realmente disfarçar, se ela é sexy, é boazudinha, se tem muita curva, ela disfarçar. Em parte é isso mesmo, mas mantendo a sua personalidade. Por quê? Se a mulher vai disfarçar o processo dela e depois ela se deprime, isso aí piora tudo. Em vez de ajudar, vai piorar. Agora, numa cidade igual essa, se a pessoa começar a usar mini saia, começar a mostrar as coxas, sem mais nem menos, isso aí é um problema. Então, abra o olho, porque, como diria o nosso amigo Ibrahim Suede, cavalo não desce escada, e sábado é dia de perna de fora. Abra o olho com isso. Isso é da época do Ibrahim Suede, tá certo? E ele vai falar assim, ademã. Outra coisa. Tem alguma contraindicação, exteriorização de energias quase diárias, sem ser pela prática da telepse no meu quarto? Sim. Se você faz no mesmo horário, cuidado, pode entrar no assédio. Abra o olho com isso. É a única coisa. O mais, vamos trabalhar com as energias. Agora, o ideal é fazer em horários diferentes, se for possível até em local diferente, se o negócio não é certinho. Agora, se você tem confiança no que você faz, já conhece os casos, isso aí é outra coisa. Estou falando para quem está começando, né? Tem às vezes algum problema. Valdo, aqui na página 15, número 11,
mercantilismo e conscienciocentrismo. Você pode falar sobre a condição da consciência dedicada predominantemente ao mercantilismo na existência humana, perante a consciência já entendendo e buscando cumprir a execução do conscienciocentrismo dos próprios trabalhos profissionais. Pois é, isso aí é que é o problema do confronto. Tem que ver como é que fica, né? Como é que entrosa. Agora, ó, se uma pessoa já conhece bem as coisas, ela pode se entrosar positivamente com interesse para ambos os lados. Ela tem que começar falando assim, negócio é bom para ambos os parceiros. Ganha-ganha, né? Começa a fazer isso, para ver a domesticação mútua. O caminho aí é esse, não tem outra saída, não. Obrigada. Outra coisa, nas duplas, mais uma vez é aquilo que eu falei para a Alzira. Tem que começar a estudar primeiro pela dupla. É da dupla que vai para o resto, que é a ponte que liga para a mega fraternidade. Entende? Sim. Professor, sim. Na página 13, Principiologia, o senhor podia explicitar o princípio dual da polaridade? O princípio dual da polaridade é o seguinte, é muito importante na vida nós estudarmos extremos ou os opostos, sim, que é o problema justamente do antagonismo, ou a antipodia, que são as extremidades. Agora, o princípio dual. Nós, por exemplo, no corpo, você vai examinar, se essa vida nossa é energética, nós vamos ver que tem 2 chakras básicos que eles são da esquerda. O resto tudo são centralizados. Então isso tudo é uma coisa para se estudar. Por que é que o coração é mais de um lado e por que é que também que o esplênico chakra também é mais do lado esquerdo? Então veja, esses são poderosos, eles influem na situação, eles são diferentes. Eles não seguem muito bem o processo da polaridade dual. Dual é porque é dupla, sim, de um lado e do outro. Então, tudo na vida tem essa polaridade dual. Agora, uma coisa que a gente nota é justamente esse caso desses chakras. Na natureza, nós vamos ver que não tem simetria. Existe assimetria. Sim. Há um predomínio de assimetria. Não tem simetria dominando nas coisas. Mesmo no cérebro, então, né? Você vai ver aquilo que eu falei antes. A homossexualidade é simetria. Você está entendendo? Não é o ideal. Porque a natureza não usa isso. Então, tudo que é homossexual ou lésbica está antifisiológico. Porque a fisiologia é assimétrica. Você entendeu? Então, olha aí, é mais aquilo que eu estava falando antes. Mas agora veja, as pessoas às vezes querem parecer tudo igual uma com a outra. Então você vai pegar, por exemplo, gêmeos univitelinos, tudo igualzinho. Eles não são iguais, aparentemente só. Então tudo é um processo apenas de aparência. Na questão da homossexualidade, é sempre bom num casal homossexual perguntar, entre vocês tem um que é o passivo, o outro que é o ativo? Porque se for, não, isso aí depende. Nunca se sabe, é preciso ver a intimidade deles lá dentro para ver o que é. Porque o problema todo é o seguinte, isso aí volta tudo ao mesmo jeito. Tudo está funcionando do mesmo jeito. É o macho e fêmea. Está entendendo? A situação é a mesma por causa da polaridade. Então veja, mesmo dentro da homossexualidade, há uma polaridade. E a coisa mais séria. Não existe 2 consciências iguais, claro, idênticas. Almas gêmeas é a maior besteira da literatura, não existe isso. Entende? Então, por aí a gente começa a ter uma noção da realidade. Agora veja, esse princípio dual da polaridade, quando você começa a aplicar nas coisas todas, tudo começa a ficar mais claro, mas você vai criar problema com todo mundo. Todo mundo vai te chamar de radical, de excêntrica, de excessiva, disso e daquilo, porque a maioria não quer entender isso de modo algum. Então a pessoa quer que o outro seja igual a ele. A mãe quer que a filha, o filho seja igual a ela. Cópia. O pai quer que o filho siga do mesmo jeito. Não, há um processo egóico muito grande definindo, entende? O problema da paridade das apresentações e dos modos. E isso é uma besteira. A vida, viva a diferença. Quem está certo são os franceses. Vive la différence. Essa que é a diferença. Eu já trouxe aqui
um verbete chamado O Problema do Macho e da Fêmea, né? Vocês lembram disso? Pois é. Vamos pensar nisso. E quando você está se referindo aí à dupla, ou seja lá, num casal homossexual, etc. e tal, que você disse, não aguenta 50 anos, o elemento que faz com que um casal, seja de que forma for, é a afinidade entre... Tem nada de um problema de afinidade. Não? O problema da homossexualidade então, é porque eles não se satisfazem com o sexo que têm. E outra coisa, a tendência do homossexual é dar mais valor para a sexualidade e menos para a afetividade. Quando começa, às vezes, eles estão certos. Quase sempre começa com mais afetividade e menos sexualidade. Com o passar do tempo, aquilo não satisfaz. Não satisfazendo, eles vão procurando mais elementos. Então, por exemplo, quem são os casais mais promíscuos que existem? Adivinha? São homossexuais. Sim. Todo mundo sabe disso. Então, por aí, você vai começar a entender a fisiologia, quando ela é mutilada, cria problema. A biologia não admite mutilação. Por exemplo, fazer salpingectomia, né? É um senhor problema. Fazer deferentectomia, que é a vasectomia, é outro problema. E vocês sabem que a vasectomia está aumentando aí no Brasil. Os jornais trouxeram agora que o negócio está indo longe. Agora, por que os caras fazem a vasectomia? Não é para evitar filho, é para ir na cama com aquela mulher que ele pulou a cerca com ela e não ter nenhum problema de chantagem amanhã de arranjar um filho com ele. O problema todo, a base é essa. Mas agora, a vasectomia é um senhor problema com o passar do tempo. Por quê? É uma mutilação no corpo. Toda cirurgia tem que ser estudada demais, que é uma mutilação, a tendência. Existem cirurgias reparadoras que são muito importantes para a pessoa sobreviver. Mas, por exemplo, cirurgia estética, toda a gente tem que estudar demais. Isso aí é da minha área, eu estudei isso de muito. Então, o negócio é muito sério por aí. Nós temos que estudar muito. E o processo dessa, vamos dizer, parecença com identidade é impossível. Pode ter uma parecença aparente só. Entende? É uma similitude aproximada. Eu gosto de chamar isso de aproximação simples. Mas agora, uma identidade absoluta, isso não existe. Esse é o caminho da história. Mas quem é que está aí com... Professor Valdo. Sim. Nos cursos intermissivos, os alunos aparecem com o visual que eles tinham na última vida, a maioria. Porque eles lá não têm ainda uma capacidade muito grande de fixar uma personalidade extrafísica do jeito que eu já escrevi sobre isso, você sabe. Como Charlotte. Sempre é assim. Entende? A maioria é assim. Não. É a última. Sempre é desse jeito. Isso é a tendência. Entende? Agora, por exemplo, se uma pessoa está trabalhando extrafisicamente, se tem alguma coisa, ela já começa a ter uma força presencial com uma característica. Já criou um paratipo. Eu, por exemplo, eu tinha um paratipo durante muito tempo, que era o do Zéfiro. Você está entendendo? Agora, o meu paratipo não era dos melhores, não. Entende? É parecido comigo hoje. Mas veja, velho nunca é a mesma coisa, ainda mais extrafisicamente, porque todo mundo remoça. Mas agora, você fixa a presença. Agora, quando a pessoa precisava, assim, você quer me ver? Com quantos anos? 15 anos? Então, virava 15 anos. Entende? É o Zéfiro. Zéfiro quer dizer... Não é isso. Não é respeito nem sabedoria, não é isso nada, não. É o problema de você poder fazer o desassédio com a pessoa carente para ela ter confiança em você. É confiança. Agora, uma pessoa de idade, se ela mostra agilidade, não pode ser uma pessoa de idade que... Você entende? Tem que ser uma que... Que até o Felipe tem medo de mim na hora que eu falo. Quer dizer, assim vex. Está entendendo? Tem que ser. Vamos falar grosso na hora que precisa. Tá certo? Quer fazer a pergunta? Sim. 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 Convidaram para falar alguma coisa aí? Sim, mas se vai falar, tem que desligar lá. Você quer falar? Não, depende da hora que o senhor permitir.
Sim, não, geralmente aqui nós falamos daqui a pouco. Eu estou sabendo. Mas a gente tem que desligar lá, porque senão isso ofende você e vai criar problema para nós. A gente já sabe como é que é. Desliga aí para nós, vamos atender, já que ele está aqui mesmo. O que eu quero falar é o seguinte, o Marco Aurélio, gente, é o candidato... Já pode? Pode, é confiável. Ele é candidato do PDT a vereador. Então, vocês ficam... Dá uma geral aí para nós, só favor, Marco. Perfeito, boa tarde a todos. Peço desculpas por interromper essa reunião tão importante. E é um desafio também muito grande falar para um grupo tão seleto. Agradecer ao professor por essa oportunidade. Eu estou me lançando candidato a vereador em apoio ao nosso candidato a prefeito, Paulo McDonald. Paulo McDonald tem como os dois principais eixos do seu governo, a educação e a saúde. A gente entende que é uma base fundamental para o desenvolvimento do município de Foz do Iguaçu, haja vista a violência que impera sobre a nossa cidade. O professor até agora há pouco citou a escola de Frankfurt, de Adorno e a Hockenheim, e sobre a utilização de instrumentos que incentivam a violência. E eu sempre já falei aqui na Érico Virício, que é o complexo educacional que ele criou ali, que é fora de série. E se nós percorremos aí todos os bairros de Foz do Iguaçu, principalmente os periféricos, a gente vai observar aquelas lan houses que tem aqueles jogos que incentivam extremamente a violência. E é uma das preocupações que a gente tem também já há muito tempo. Paulo McDonald teve um problema muito sério em Foz do Iguaçu. Foi um problema orçamentário. O orçamento do município caiu consideravelmente em função da queda do dólar. Os ICMS recebidos da Itaipu Nacional, bem como os royalties, quando nós entramos, o dólar estava 3 por 1, e de repente estava 1,59, 1,60, e deu uma redução considerável. Não bastasse isso, ele teve uma determinação do Tribunal de Contas para depositar na conta do funcionário público, na conta do fundo de pensão do funcionário público, a importância de 38 milhões de reais, porque não havia saldo. O governo anterior havia utilizado essa verba em outras situações. E o Tribunal de Contas determinou que ele assim o fizesse. Então, todo esse sacrifício ele teve que fazer. Um dia ele reuniu toda a diretoria e todos os secretários e determinou que a gente fizesse o máximo de esforço para economizar o dinheiro da prefeitura, porque ele foi obrigado a construir o hospital. Teve que construir esse hospital. Justamente nesse período de sacrifício, de grande sacrifício de todos nós, a Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, que tinha um orçamento de 8 milhões, elevou esse orçamento para 11 milhões de reais. Mas justamente num período de sacrifício, que ele precisava construir o hospital. E não justificava de forma alguma, que na minha opinião, esse é absurdo. E a partir de então ele teve um enfrentamento com a Câmara de Vereadores e que dificultou sobremaneira o seu governo. Então, por isso, nós, aqueles filiados ao partido, e que têm capacidade de ir para a Câmara de Vereadores, nós nos aliamos a Paulo McDonald na defesa do seu governo na Câmara de Vereadores. Porque o que ocorre lá, se alguém não conhece de perto, é realmente um descalabro e uma vergonha para Foz do Iguaçu. Um vereador ir para a televisão, dizer que fez um acordo com o vereador, com o prefeito, que eles entraram com a cara, com o acordo do Caracu, muito bem conhecido. Eles entraram com a cara e o prefeito entrou com o resto. Isso foi, para mim, um desrespeito absoluto com a população de Foz do Iguaçu, principalmente. Então, por esse motivo, a gente está colocando o nosso nome à disposição da comunidade de Foz do Iguaçu para que nos julgue, veja a nossa capacidade e, principalmente, fundamentalmente, para defender o governo Paulo McDonald. Eu agradeço imensamente aí
Meu número, olha gente, é muito complicado o meu número para decorar. Acho que é bom vocês anotarem. 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu? 1, 2, 3, 4, 5. Marco Aurélio. Estou à disposição de todos vocês e na Câmara de Vereadores, se eleito, gostaria também de contar com a colaboração dos senhores no sentido de apresentação de sugestões, projetos no setor de meio ambiente, educação, cultura e tudo mais. Muito obrigado a todos. E nós te agradecemos muito. Foi muito bom aí a sua palavra. Vocês já entenderam bem a situação. Agora, umas palmadas para ele. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo de coração. Um grande abraço. Eu só esqueci de citar que eu sou jornalista e entrevistei algumas figuras brilhantes aqui no meu programa, que era Foz em Debate, lá na Foz TV, Canal 7. TV. Não estou militando agora em função do meu tem alguns trabalho na prefeitura. Você é conhecido de nós todos. Tá ok, muito obrigado. Muito bom, viu? Obrigado. Ô, chefe, você agora pode suspender aí, abrir a transmissão, porque a Luimara daqui a pouco vai falar. Que está no horário dela. Está no horário da Luimara, não está, Luimara? Está ou não está? A hora que for, você me fala que eu vou falar para a Luimara. Já pode? Luimara, a hora que você quiser, você pode falar. Você quer falar alguma coisa? Por favor. Posso? Valdo, você falou no começo da tertúlia que tem pessoas com gabarito íntimo e com pouca força presencial. O que seria esse gabarito íntimo? Fala mais Por isso. exemplo, uma pessoa, às vezes, ela tem muita energia consciencial, pode ajudar os outros, ela tem até possibilidade, por exemplo, de ajudar em remissões, curas, terapias, mas às vezes eles não dão valor para essa pessoa do jeito que precisa. Eu vi verdadeiras pessoas geniais no interior, mas muito analfabetas demais para desenvolver aquele processo. Então isso tudo é uma pena, a gente lastima, você está entendendo? Tem muito disso. Isso. Agora, em outras áreas acontece a mesma coisa. A pessoa tem muito talento, tem muito dom, ela tem muitos potenciais, mas não tem ambiente para se desenvolver. No interior tem muita gente assim, em todo lado do Brasil. Pois é. Por exemplo, teve um jogador no Brasil, que foi o meu sócio, que descobriu. O nome dele era Dadá Maravilha. E ele falava o tempo todo e criava expressões, neologismos, era uma cabeça em matéria de criatividade. E era jogador de futebol, entende? Às vezes acertava, às vezes não acertava, mas falava muito. Ele deixou a marca dele. No entanto, ele não tinha nenhuma cultura, nenhuma formação. Eu conheci bem o Dadá, hein? Era paragenética, com a situação dele toda. Agora, você já pensou? Ele era um grande cara da Europa, né? Artista e tudo mais. Eu falei isso para ele, na ocasião. Quando eu estava começando. Mas, Valdo, então a gente poderia considerar esse gabarito íntimo como a capacidade íntima que a pessoa tem tanto intelectual como de fazer assistência. De fazer assistência e tudo mais, né? Todos os aspectos. Por exemplo, o equilíbrio emocional que a pessoa tem. Mas, às vezes, por exemplo, ela foi obrigada a atender demais os familiares, a família nuclear. Ela não teve tempo de estudar mais, que podia ter estudado, não deu. Entende? As circunstâncias não permitiram, ela quis superar, mas não deu. Aquilo às vezes passou o tempo, a oportunidade, aquela condição, e a coisa vai indo. Isso tudo tem, todo lado tem. Mas, ô Luimara, você pode agora colocar a boca no trombone. Página 15, número 15. Sim. Ressexes e invexes. Eu entendo... a condição imposta da ressexo ou reciclagem existencial perante a condição opcional da invexo ou inversão existencial. De acordo, entendido. Certo. Agora eu quero, dentro do que eu estou estudando, que é o tema ressexes, né, eu coloquei outras duas opções para a aplicação da reciclagem existencial. Eu queria sua opinião para ver se não estou dando bola fora. Então, as opções seriam essa questão da... primeiro, imposição, porque a pessoa tinha a possibilidade de cumprir com uma invexis e perdeu o bonde, então ela tem uma ressexis imposta. Uma outra opção seria, já no curso intermissivo, haver planejamento para a reciclagem. E uma terceira opção... Não, mas escuta, o curso intermissivo sempre tem ressexis. Não, mas ele se programou para ser reciclante. Seria uma segunda vertente. Não, não existe isso. Que bobagem, isso não existe.
Não é lógico, não é lógico. Quem vai estudar é para ser o melhor e não para ser mais ou menos. É a primeira opção sempre, esquece isso. Essa hipótese não existe. Essa hipótese não existe. É igualzinho aquela pergunta que teve aqui hoje, também, a segunda parte, está errada. Sim. Peraí, eu preciso entender isso. Mantém o processo da lógica. Tá. E a terceira opção que eu estava colocando, de reciclagem existencial, seria a pessoa que ainda não fez o seu primeiro curso intermissivo e aqui está fazendo ressexes para ir para o primeiro. Mas essa ainda não é ressex igual a do intermissivista. Isso é outra coisa. Certo. É a pré-ressex. Essa é a pré. Está começando. Certo. Então, professor... Isso aí é o terceiro tempo aí do Losch. O Losch está muito preocupado com esse terceiro tempo já faz algum tempo. Então, professor, não é adequado eu utilizar essas três possibilidades para reciclagem existencial? Essa segunda que você falou está totalmente errada. Isso aí esquece isso, que isso não dá. Aí o povo vai te dar o conta na hora. Não, por isso que eu estou perguntando, né? Não, eu sei. Você viu que a turma toda já reclamou aí na hora que fala. Então, o reciclante não tem jeito, ele perdeu a Invex e a reciclante. Intermissivo, o curso intermissivo é um processo de otimização ideal. Certo. Entendeu, não? Otimização ideal. Não pense em nada que seja negativo. Tem aquelas pessoas que já perguntaram aqui para nós. Mas vem cá, eu posso ter uma ProEx que eu preciso para machucar alguém? Não existe isso. Isso não é programação existencial. Entendeu? Tem que ter cosmoética. Mas é que a pessoa merecia. Tem isso tudo, isso é uma loucura. Isso é pensamento de paratosfera. Mas tem pessoas que pensam, Valdo, que assim, programou para ser pai, mãe, ter vários filhos. Sim, aí, mas isso não existe. Eu acho que tem isso aí que a maioria tem uma bobagem danada. Tem uns que até que foram, trataram. E geralmente esse tem uma opção de filho, ou se não tem filhos com problemas. Mas esse, essa é a pergunta. Mas é essa a pergunta. Essa possibilidade de ter o planejamento. Mas isso é o melhor que tem. Às vezes, eles marcaram até uma coisa pior. Chegou aqui, a genética até andou melhorando, a opção de cor, a pessoa até melhora. Sim, porque eu não quero, professor, o meu caso específico, eu já assumi, já identifiquei, eu considero que eu estou numa condição de ressexes exatamente a que está escrito aqui. Da condição imposta. Mas no meu estudo, eu estou vendo, e eu tinha chegado a essa possibilidade de haver uma reciclagem existencial que estivesse sido dentro do planejamento com o orientador evolutivo. Isso não é possível? Não, tudo é possível. Então tá, porque tudo é possível, mas você não vai exaltar uma coisa dessa, porque é uma burrice danada, eles vão te dar o contra. Ok. Em primeiro lugar, você vai falar assim, vamos supor que a pessoa veio e ela então vai arranjar um filho, tem possibilidade de arranjar um filho. Meu caso, pessoal, eu não queria casar, nem nada disso. Aí, dessoma o meu irmão, eu vejo que seria bom ajudá-lo, que eu queria compor a situação. Vem as consciências a mim e fala assim, você é a melhor pessoa para trazer o seu irmão de volta. Mas esse caso, para isso, você tem que casar. Você tem que casar. Eu tinha 42 anos quando eu casei. Nunca tive aborto com mulher nenhuma. Eu era mais monogâmico nas minhas coisas, como sempre fui. Você está entendendo? Nada de besteirada nem nada. Muito embora um monte de mulher atrás de mim, mas isso não quer dizer nada. Porque vinha 10 mulheres. Na hora eu não tinha nada a ver com elas. Com um eu tinha, que era a minha namorada. Isso é outra coisa. Aquelas 9, era um perigo. Ia levar para a cama, ia enxertar a mulher lá, ele ia arranjar um filho, ia fazer chantagem em cima de mim, tinha que casar, porque eu era um bom partido. Professor, mas esse caso é diferente do que eu tenho pesquisado, porque já no intrafísico houve um planejamento. Escuta só. O meu caso é que é um caso de exceção na história. Agora, vamos supor que uma pessoa, por exemplo, ela já tratou com a outra para vir e atender determinadas consciências. Se ela é mais avançada e fez um curso, ela não precisa de parir aquelas crianças. Okay. Ela vai atender de outro modo. Sim. Eu estou atendendo um monte de gente, inclusive verdadeiras filhas minhas postiças de criação. Não foi eu que pari.
Tá. Você está entendendo? Nem a mulher. A mãe dela não tem nada a ver comigo. Você está entendendo, então? Sim, agora, se a pessoa veio e chega na adolescência e ela está perturbadinha pelos hormônios, como diz os filmes americanos. Não, essa menina está sendo comandada pelos hormônios. Isso é adolescência. Ela aí vai para a cama, arranja filho, tem que casar, é aí que vem o processo. Aí, mais tarde, que vem bolas, tinha Invex. Valdo. Ok, professor, agora com relação ao caso de, nós temos aqui na comunidade ex-pessoas que participaram de grupos religiosos. Sim, aí a minha pergunta é, se entendendo, ampliando esse conceito, não ficando só na gestação, porque eu estou escrevendo um livro sobre esse assunto, eu não posso ficar mínima. Mas agora, veja, pode programar essa reciclagem? Não edulcore, nem coloque açúcar, nem doure a pílula com a coisa que está errada. Okay. Invex é um negócio seríssimo. Valdo, vamos ouvir agora aí lá, ele é do Invex. Uma coisa que eu acho importante esclarecer, que ali no que a Luimara colocou assim, que a Ressex é uma imposição da Invex. A Ressex, antes de mais nada, é uma imposição da pessoa com ela mesma, com uma estratégia emergencial de correção de rumo. Não é uma imposição da técnica da Invex. Sendo uma imposição dela mesma para com ela, para a correção de rumo, não é lógico pensar que a pessoa vai programar em curso permissivo uma correção de rumo. No caso, por exemplo, de um filho. Ou seja, a gente tem que olhar a Invex tanto a Invex quanto a Ressex como uma metodologia de aplicação de uma técnica, não como uma condição da pessoa. Se ela está com filho, ela é reciclante, se ela está sem filho, ela é inversora. Ele está liderando o trabalho da Invex. Falou e disse. Sim, nesse caso da questão de grupo, porque a reciclagem ela se dá também com relação a quando se vem envolvido em um determinado grupo, seja ele político, religioso. Não, a reciclagem existe, a Ressex existencial, que é geral, e existe a Recim, que é intraconsciencial. Sim. Isso afeta tudo. Tudo que vem do curso intermissivo, afeta todo mundo. Então, pode haver, junto do orientador evolutivo, uma programação em que ela venha participar do grupo religioso e depois ela não vem. Alguma coisa vem. Mas ela não vai ficar presa. Olha o meu caso. Não vai ficar presa, eu sou mas ela programou passar por lá. Exemplo ruim e exemplo bom. Sim. Eu sou vários exemplos disso. É só observar a minha vida. Agora, veja, eu tive uma vida até os 34 anos. Depois mudei tudo. Sim. Igual o Krishnamurti. 34 anos. Deixei o movimento espírita. Trabalhei lá dentro 28 anos, porque eu comecei a trabalhar desde menino. Entende? Valdo. É a vida. Valdo. E arranjei uma coisa dentro do Amax Dissidência. Eu acho que uma coisa que ajuda a esclarecer isso, eu vejo que ainda há muita distorção em relação ao entendimento da Invex e da Ressex como sendo condição. Então o pessoal vê Invex como iniciação na conscienciologia e Ressex como troca de trabalho e mudança, alguma coisa assim mais efêmera num pouco espaço de tempo. Errado. Ou seja, a pessoa não olha a Invex e a Ressex como uma metodologia sistematizada de vida a longo prazo. E outra coisa, nova, porque a pessoa não está acostumada com isso, que ela chega aqui, os hormônios então levam para o sexo, a afetividade, dá a paixão, a paixonite aguda, pronto, tudo vai por água abaixo. Olha, eu lembro, já falei aqui muito claro, havia uma loura lindérrima, que sempre vinha aqui no CAE com as nossas coisas, todo mundo tinha uma esperança enorme nela. E ela era da Invex, das mais sérias que participavam aqui. Apareceu um rapaz, ela ficou doida com o rapaz, e foram, não sei o que é, um evento aí, não sei o quê, acabaram indo para a cama, a moça ficou grávida, casou com o rapaz, nunca mais apareceu aqui. Essa é uma das maiores esperanças do processo da Invex. Devia estar com vocês aí hoje. Hoje eu acho que ela deve ter uns 4 ou 5 filhos, depois dela. Agora, gente, está no finzinho aqui, e eu tenho ainda 3 perguntas que eu vou procurar responder. Qual é a atenção que eu preciso ter para diferenciar entre senso de justiça e a inveja? A primeira coisa é o seguinte, que aconteça o melhor para todos. E pensar bem a favor de todo mundo. Pensa por aí que é o melhor. O nome disso é cosmoética. Vamos vivenciar na prática a cosmoética. Isso é que é importante. Conheço uma pessoa cujo gênero de filme preferido é o terror. Ela assiste esse filme sem se assustar. Por outro lado, ela se assusta muito fácil no dia a dia com coisas banais. Pode comentar algo sobre essa situação?
Olha, o problema dessa pessoa é que ela deve ter vindo diretamente da baratosfera ontem. Então, está com saudade. Nós temos aí um verbete, como é que é? Sim, da abstinência da baratosfera. Porque todo mundo tem violência demais e que se aprecia aquilo, que precisa de ser alimentado pela violência, é porque saiu recentemente da baratosfera. Baratosfera, baratro, quer dizer inferno. Fera, esfera, esfera, esfera do inferno. É isso que é. Um outro nome que eles gostam de usar por aí é umbral. Umbral quer dizer tênebra, ou as tenebras, ou tenebroso, quer dizer, são as trevas. É um processo da escuridão. Então, veja, essas comunidades extrafísicas trevosas é que significa isso que nós falamos. Inferninho, inferno e infernões. Agora, entra aqui. Poderia fazer um contraponto entre força presencial e o processo da sedução? Como a mulher com força presencial pode se educar diminuindo sua sedução perante os outros? Não. O problema todo é o seguinte, sedução é uma coisa que só se deve fazer em casos especiais. E que é aquilo que eu falo, que a mocinha, a moça, a esposa, veste o negligê para esperar o maridinho que está cansado depois das 6 horas que ele vem do escritório. Nada de estar mostrando as coxas para vender a enciclopédia Mirador ou qualquer outro tipo de enciclopédia. Então, veja, evitar uma coisa e procurar outra. Agora, o que é que se passa? A força presencial. A gente pode ter a força presencial sem entrar na Kundalini dos outros, ou seja, nem no Andro Chakra, nem no Gino Chakra de ninguém. Mas trabalhar, quando for trabalhar com energia, no Fronto Chakra, no Corono Chakra e às vezes na nuca. Aqui, ó, no chakra nucal, que é o problema do processo crânio-chacral, que nós chamamos, que é, como é que chama? Arco voltaico, que é o processo da energia. Entende? De modo geral é isso. Agora, gente, eu quero dizer para vocês que eu falei aqui respondi 15 perguntas. Agora, hoje nós temos aqui na eleição 14 verbetes para serem selecionados. E eu quero dizer para vocês que domingo é antagonismo midiático. Vai ser o segundo antagonismo que nós vamos ter aqui, tá certo? Só um momento aqui, tem vários recados para dar depois da leitura dos verbetes na seguinte ordem. Júlio, Cícero, Liliana e Max. Hoje foram 60 pessoas que assinaram o livro de presença. O professor respondeu 15 perguntas online e foram 21 votação online. Boa tarde. Verbetes